Boa tarde, meninas. Tudo bem? Boa tarde. Patrícia, Soliane, Val, que mais? Jéssica, Karina, Karina, Sarita, Zenaide. Zenaide. Sarita tá por aí também. E aí, Sarita? Sarita. Em pleno Sarita, Recife. é verdade. Andresa. Bom, é o seguinte, gente. Hoje a gente vai falar com vocês sobre como é que vocês fazem para aumentar a barra de merecimento, tá? Como que você faz para... Aliás, o que é isso? O que é barra de merecimento, né? E a gente vai explicar tudo isso para vocês, mas a gente vai falar muito sobre como que você para de viver uma relação pelo Pelo menos. menos. A gente vai explicar mais detalhes sobre uma relação pelo menos, mas uma relação pelo menos é aquela relação que você fala, ele não me assume, mas pelo menos ele gosta de mim, né? Ou então Sim. ele me trai, mas pelo menos ele volta para casa. Ou então ele tem outros, mas pelo menos eu sou a principal, né? Então, toda vez que você fala esse pelo menos, é porque você está vivendo uma relação aquém do que aquilo que você de fato merece, tá Sim. bom? Então, a gente vai olhar para esses pontos, inclusive o material de hoje, ele é um material de mentoria, tá, gente? A gente está entregando para você um material de mentoria. A Sarita tá aí, não nos deixa mentir. Exato, exatamente. Isso aqui é material que a gente entrega para nossos alunos de mentoria mesmo. E por que a gente está liberando para vocês? Porque além da gente querer gerar esse maior valor, né, para quem está aqui, em pleno sábado desse, né, olhando para o relacionamento, buscando desenvolver, melhorar o relacionamento, também a gente está essa forma de honrar o tempo de vocês, tá bom? Exato. E sem falar que todos os temas, né, que são abordados, todo mundo sabe que falar o ponto inicial daquele assunto faz a gente entender que tem muito mais coisa por trás que a gente precisa aprofundar, faz a gente entender que, caramba, não era tão simples assim como eu achava. Então, por mais que a gente vá dar aqui o ouro para vocês, sempre tem como melhorar, que é justamente o que a gente está falando aqui, ó, relacionamento exponencial. Até hoje, eu e o Diego, a gente melhora nosso relacionamento, né, amor? Com certeza. E a gente enxerga dessa forma. A gente Sim, não é aquele casal que acredita naquela frase de que se melhorar, estraga. Não. A gente acredita que se melhorar, que bom, melhor ainda. Se tem para onde crescer, para onde evoluir, a gente vai evoluir. Então, a gente não acredita num relacionamento estagnado, morno, raso e que superficial. superficial, exato. A gente acredita que nossa barra de merecimento, que é o que a gente vai focar bastante hoje, ela sempre tem como crescer. Não existe um limite. Então, quem está aqui, né? A Sarita está aí, ela já aumentou muito a barra de merecimento dela, porém, ela sabe, a gente fala isso o tempo inteiro, que a gente sempre tem como aumentar. Então, vai ser ela, vai ser a gente, vai ser as nossas futuras alunas, todo mundo que aumentar um pouco sua barra de merecimento sabe que tem para onde chegar mais longe. Exato. E é até uma outra coisa interessante da gente falar aqui, antes da gente começar, a gente está gravando nessa aula aqui, depois a gente vai ver se a gente libera a gravação para o pessoal que não pôde participar por algum motivo, mas qual é a grande finalidade de você ver ao vivo? Porque você pode tirar suas dúvidas, né, na hora com a gente, você Exatamente. consegue ver o conteúdo e não procrastina, não deixa para depois. E aí a gente queria saber o seguinte: quem aí é a primeira vez assistindo uma live nossa, uma aula, um aulão? Diego, Sam, é a primeira vez que eu tô aqui assistindo, né? Caí de paraquedas aqui. Manda um eu aí, se você for a sua primeira vez. É, até porque quem participou da semana passada viu que a gente tira sim as dúvidas de quem pergunta aqui, a gente vai comentando junto com vocês. Olha, bastante gente primeira vez, ó. Uhum. Caramba, se brincar, o pessoal Quase todo aqui, mundo. é verdade, o pessoal aqui tá vendo a nossa carinha pela primeira vez. Muito Certo. bom. Mas tem mais Maravilha. aqui que estavam aqui na outra aula. Karina estava na outra A aula, Andresa na sempre outra. assiste. Maravilha, gente. A Muito Andresa bom. estava aqui, é verdade. Tá certo. Então a gente ainda tá decidindo, né, um melhor horário para colocar essas lives. Semana passada foi no domingo, né? Acho que foi mais tarde até. Enfim, não lembro. E essa semana já foi 5h30, então a gente está vendo um horário aí que fique bom para todo mundo, fique bom para a gente também, tá? Mas toda semana tem aula. Sim. Toda semana vai ter aula. Quem já leu o nosso livro Forma da Conexão, ou tá lendo, a Soriane já falou que não, ó, já fez um nó na cabeça. Quem não leu, leia, né? Porque é um livro bem legal. A gente falou semana passada sobre. Aprofundou mais no livro, né? Então, se você tem um livro nas suas mãos,
a gente recomenda que você assista a aula da semana passada, que a gente aprofundou alguns temas do livro. Sim, tá ó, bom? a Jéssica já leu, diz que é muito bom. A Kari tá lendo. Gente, no conhecimento nunca é demais, tá? Então, mesmo que vocês estejam aqui vendo essas aulas ao vivo com a gente, aprofundem no livro. Se tiver dúvidas, quem já leu aí do livro, coloca aqui também, se tiver alguma dúvida, quando for algum assunto que você lembrou que tinha lá, você faz, caramba, eu vi isso aqui no livro, eu quero aprofundar, vamos lá, vou tirar essa dúvida. Então, se sintam realmente numa aula com a gente, porque é uma aula, e aproveitem ao máximo nesses momentos que a gente abrir para vocês tirarem dúvidas, tá certo? Ó, a Patrícia tá lendo, disse que não, a Soriana disse que não deu tempo porque está assistindo as aulas. Tudo bem, tudo Beleza, bem. então tá certo. Nas aulas também, se quiser tirar dúvidas, no tema que você olhar e dizer, poxa, eu lembro disso aqui na aula, eu vi isso aqui, queria entender mais um pouco, pode perguntar também, tá certo? Tem uma aba de comentários lá justamente para isso. Exatamente. Vamos começar então, gente. Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Beleza. Antes de tudo, vamos falar a mesma língua aqui para vocês não ficarem boiando, né? Vou viajando. Primeira coisa que a gente precisa falar é o que é um relacionamento exponencial? Né? Se você sabe o que é exponencialidade, você sabe que é uma coisa que ela tende a crescer cada vez mais. Né? Ela vai crescendo e crescendo. No início ela não cresce tanto, mas com o passar do tempo ela vai crescendo e pegando uma proporção gigantesca. Né? A gente vê isso nos juros compostos, por exemplo. Né? Você que às vezes fica devendo cartão de crédito, você vê, nossa, daqui a 6 meses já o valor já aumentou gigante. E a mesma coisa para quem investe também. Né? Quando os juros compostos, se você investe um pouquinho, em 50 anos você tem um valor gigante. Então, a gente traz esse conceito para o relacionamento. E a gente fala que todo relacionamento ele tem o potencial de ser exponencial. Exponencial. E essa aqui, por que essa analogia do investimento, né? A gente acredita que aquele pouquinho, mesmo que seja mínimo, que a gente investe no nosso relacionamento, ele vai ter um retorno. E esse retorno vai acabar junto, né? Juntando esses poucos e poucos e poucos investimentos. Depois de um tempo, você para observar, o seu relacionamento deu um salto enorme. Por quê? Porque quando você for fazer a regressiva, né? Você vai olhando para trás, vem voltando no tempo, você vai percebendo que pouco a pouco você foi plantando uma sementinha, você foi inovando, você foi melhorando seu desenvolvimento pessoal, você foi melhorando sua comunicação, foi aumentando sua barra de merecimento. Então, tudo aquilo que a gente evolui, nem que seja um pouco, ou que a gente bota uma sementinha, vai ter um retorno futuro. Então, é isso que constrói um relacionamento exponencial. É esse pouco a pouco, né, que a gente vai fazendo e que, em algum momento, a gente para olhar e percebe que, caramba, deu retorno. E não confunda, não acha que é um relacionamento perfeito, é um relacionamento sem briga, é um relacionamento onde, né, estilo margarina, comercial de margarina. Não é isso, tá, gente? Relacionamento exponencial é um relacionamento que, até nas dificuldades, até nas crises, você usa essa crise para melhorar. Então, eu e a Sam, é claro que a gente tem nossos desafios no nosso relacionamento. Tem hora que a comunicação dá uma travada, tem hora que as emoções ficam à flor da pele. Porém, você usa esses momentos para melhorar aquela relação, para olhar para esse ponto cego e você falar, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso resolver isso? Porque se eu melhoro isso, então nosso relacionamento ele fica mais forte, né? Ele ganha mais músculo, mais musculatura. Então, o relacionamento exponencial é um relacionamento que ele se prova no tempo. A cada ano que passa, melhora. Quando você chegar no 10º ano de casado, né? Imagina que você está aqui, você quer casar ou pelo menos namorar com uma pessoa que realmente você olha e fale, caraca, escolhi bem. E a gente vai falar justamente sobre isso, como escolher bem, né? Como parar de ver aquela relação pelo menos. E a primeira coisa é escolher bem. Para ver uma relação exponencial, tem muito a ver com você escolher uma boa pessoa. E como é que a gente faz isso? A gente fala que dentro do que a gente ensina, tem 12 pilares. E aí você pode ler rapidamente. E quem conhece, né, a gente há um tempo já vem falando dos 12 pilares. Mas relacionamento é algo sistêmico. Não basta você só aprender a criar conexão emocional, ou só aprender a se posicionar, né, ou só ter merecimento alto. O tema de hoje é merecimento. Semana passada foi conexão emocional. Então, cada semana a gente trata um pilar, né, às vezes dois, enfim. Hoje a gente vai falar sobre senso de merecimento. E Senso de merecimento. cada tópico, né, que a gente bota 12. Só que cada um que a gente fala sempre tem mais e mais coisas por trás, como a gente falou. Sempre tem uma sementinha para plantar, sempre tem algo que você pode melhorar, sempre tem algo que você pode evoluir. Semana passada, quando a gente falou sobre conexão emocional, muita gente que já tinha lido o livro
conseguiu aprofundar ainda mais o conhecimento. Então, é justamente isso que eu comento, né? Que sempre tem como melhorar. Por quê? Porque você vai lá e conhecimento nunca é demais. Porque você vai enxergar outras perspectivas, você vai enxergar outras possibilidades de melhorar aquilo que já está bom. E quando está ruim, você consegue aumentar essa pontuação. Então, se em alguma dessas áreas aqui, que você está vendo, né, da roda de relacionamento, você não está legal hoje, tudo bem, digamos que você esteja, sei lá, com um senso de merecimento número 3. Tem como melhorar? Claro, o número é 10, o máximo é 10, então tem como melhorar. Então, é para você. E do mesmo jeito que semana passada tinha gente que estava na conexão emocional número 7, talvez, e ela percebeu o quê? Dá para Dá para melhorar. melhorar. Então, se tem até o nível 10, por que não chegar lá? Uhum. E uma coisa que eu gosto de frisar é que, independente de se você já está com um número alto em alguma dessas áreas da sua roda, se você está com essa numeração alta, mantenha ela. Porque se você regride alguma dessas coisas que já estão boas, a sua relação regride junto. Sim. Então, hoje a gente vai focar bastante nessa questão do merecimento, porque se brincar é um dos pontos cruciais para que você mantenha esse relacionamento, porque uma coisa é você atrair, outra coisa é você conquistar. E o mais importante de tudo para ter um relacionamento exponencial é a manutenção. É manter essa relação. Vamos ver o chat aqui. Fica gravada essas aulas, onde acha a aula da semana passada. Certo, então vamos lá. As aulas que a gente disponibiliza, a gente deixa ela disponível por alguns dias e depois a gente tira ela do ar, tá? Então, na aula da semana passada, a gente já tirou do ar, ela não está nem disponível, né, amor? Tá só para quem assistiu, acabou. Para quem assistiu, então para quem é da nossa mentoria, que é o mapa das relações. A gente libera lá. Essa aula de hoje a gente vai liberar por alguns dias também, para quem não pôde assistir. Você assiste, depois a gente tira do ar também, Sim. tá bom? E assim a gente vai fazendo. Então, por isso que é importante ver ao vivo, ou então no máximo assistir a gravação aí em até 48, 72 horas, tá bom? Vamos lá. Então, o que é barra de merecimento? O que é senso de merecimento? Senso de merecimento é o quanto eu acredito a nível emocional, tá? Então, a gente tem o nível racional, o nível emocional. A nível racional, todo mundo que você perguntar na rua, que você perguntar para suas amigas, vai falar: eu mereço ser rico, eu quero ser rico, eu quero ter um corpo perfeito, né? Não perfeito, mas um corpo bonito, né? Um abdômen trincado ali, ou ser mais magra, né? Ter uma perna mais torneada. Qualquer pessoa que você perguntar, a pessoa vai falar: sim, eu sei que Coca-Cola faz mal, eu sei que pão em excesso faz mal, eu sei que comer isso que eu como todo dia depois do almoço, essa sobremesa, esse pedaço de bolo, tá me engordando. A nível racional, todo mundo sabe o que faz mal e o que faz bem. Só que a nível emocional, geralmente você não consegue dizer não para aquilo que faz mal. Então, se você não consegue dizer não para uma lata de Coca-Cola, para um maço de cigarro, você também talvez não consiga dizer não para um relacionamento meia boca, que é o que a gente chama de relacionamento pelo menos. Então, infelizmente, às vezes, a nível racional, a tua barra de merecimento, ela tá ok. Só que não é nível racional que conta. Porque se contasse, todo mundo aqui tinha o corpo ideal, todo mundo aqui tinha milhões na conta, tinha um relacionamento incrível, uma família bem estruturada. Só que não é isso que acontece, porque a gente trabalha com as emoções. A gente trabalha com o nível subconsciente, com o nível emocional. E no emocional, não adianta você falar que você gosta, que você quer, que você merece. Você olha para o teu resultado. Se você pega a tua barriga aqui e você vê que tem algo a mais do que deveria estar, uma cinturinha a mais, então é isso que conta. Não é o que você acha que você tem ou que você deveria ter. Se você olha para sua conta hoje e ela está zerada, é isso que conta. Não é se você acha que deveria ser milionário. E se você olha para o teu relacionamento hoje, para suas relações, e você está presa num relacionamento horrível, você está sofrendo traições, você está atraindo sempre o mesmo tipo de homem, aquele homem que quer ficar na tua aba, que quer usar teu dinheiro, que está quebrado financeiramente e não te assume para o mundo, isso é o que conta. Você vai olhar para o resultado, tá? Você vai olhar para o resultado. Quem não está conseguindo ouvir o áudio é porque não ligou o áudio, né? Quando você entra, tem essa opção de clicar e ouvir o áudio. Se não estiver vendo o botãozinho, tá? Fala pra gente, tá? Vou mandar para ela aqui no chat quando você continua, tá bom? Tá bom. Vou mandar diretamente para você, tá? Ela não deve estar nem ouvindo, né? Eita mesmo. Vou mandar com ela aqui. Então, assim, quanto mais baixos os meus critérios,
mais baixo fica o meu merecimento, ok? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar um exemplo de alguém. Fala aí pra gente qual é a sua profissão, com que você trabalha hoje? Ah, eu sou dentista, eu sou autônoma, eu sou empresária, eu sou médica, eu sou manicure. Bota aí no chat o que você trabalha, que eu vou pegar um dos exemplos e vou explicar com base no teu exemplo. Enfermeira, enfermeira, terapeuta, médica, recepcionista. Beleza. Vamos pegar aqui o exemplo da Soliane, que é terapeuta. Então, vamos lá. Vamos supor que a Soliane ela acabou de se formar na terapia dela. Ela é uma nova terapeuta. Ela não tem ainda cliente. E aí a Soliane, ela não consegue cobrar muito pelo valor dela, pela hora dela de serviço, porque ela tem medo, porque ela não tem resultado, né? Então, ela não tem nenhum cliente com resultado. Ela acabou de se formar na terapia dela e ela não sabe muito bem o que falar, o que fazer. Ela não tem essa autoconfiança ainda no trabalho dela. E aí, ela chega cobrando, vamos supor, que R$ 50 a sessão, a consulta, né? Então, R$ 50, que é um número baixo, é um valor baixo. E aí, ela fala, ela diz o preço assim, só que com medo, sem essa autoconfiança, Insegura, né? insegura, a pessoa pede desconto, ela dá desconto. Então, a Soliane, nesse caso, ela tem um baixo merecimento profissional e um baixo critério, porque ela pega cliente ruim, ela pega cliente que reclama, né, cliente que... Frequência baixa. É exato, com uma frequência baixa, que enche o saco dela, que dá mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Beleza, agora vamos supor que a mesma Soliane, ela estudou pra caramba, ela fez várias terapias, ela tem muito resultado, ela tem um monte de gente falando, nossa, Soliane, eu te agradeço muito, você mudou minha vida. A autoconfiança dela naquilo que ela faz aumentou, os resultados que ela teve aumentou, e agora ela não aceita mais cobrar menos que R$ 500 a sessão. Ou seja, ela aumentou em 10 vezes o valor que ela cobra, porque ela tem essa autoconfiança, o merecimento dela para aquela área, porque ela trabalha, aumentou, e os critérios também. Ela não aceita qualquer cliente. Não, para trabalhar comigo, tem que entender que eu não faço isso, isso e isso. Eu não viro babá da pessoa. Eu ajudo sim, mas tem um limite. Eu não atendo, sei lá, aos sábados e domingos, porque é para mim. Então, a pessoa tem todo um critério. E quando você está começando, você não tem esses critérios. E é por isso que a gente fala, né, que quanto menor os nossos critérios, menor fica o nosso merecimento. Então, essa imagem aqui representa como se fosse a escadinha, né, dessa barra de merecimento. Então, se ela vai lá e tem resultados que trazem agora autoconfiança para ela, ela já subiu um desses escadinhas aqui. Aí foi lá e agora, pronto, agora eu consigo ter clientes que eu cobro um valor justo, porque eu tenho autoconfiança no meu trabalho. Aí ela agora colocou mais um critério que foi o quê? Eu não trabalho sábados e domingos, porque é para mim, para minha família, é isso que eu decido. Vai lá e subiu mais um degrauzinho. No relacionamento é a mesma coisa. Se você está num relacionamento em que você olha para a pessoa e você se questiona todo dia, ou então você vai lá e faz, foi o que eu consegui, né? Ou então vai e pensa assim, caramba, será que tinha algo melhor? Então você está num nível baixo. Mas aí você vai lá e termina aquele relacionamento que você se questionava e pensa, pronto, agora eu sou bem tratada, agora eu sou admirada, agora eu sou amada, só que sei, falta alguma coisa, parece que a gente não evolui, já faz uns 3 anos que a gente está na mesma, não acontece nada diferente e tal. Aí você termina de novo, você vai lá e entra no outro relacionamento em que você tem isso, tem mais o segundo ponto que você sentia falta, só que aí falta mais alguma outra coisa. Ou seja, sempre que você vai percebendo que vai passando de um lado para o outro, né? Ou seja, de um degrau para o outro, é o sinal de que você aumentou sua barra de merecimento. E isso se você manteve aqueles critérios anteriores e eles continuam acontecendo, entende? Sim. Então, obviamente, né, se você não consegue aumentar o teu merecimento, o que acontece? Você entra em uma relação pelo menos. Uma relação pelo menos é uma relação, a gente vai dizer aqui alguns pontos, que você se questiona se você está recebendo o máximo que merece receber. Então você fica, poxa, será que realmente esse é o meu limite? Né? Será que eu alcancei o meu auge aqui? Não consigo passar desse tipo de relacionamento? Eu só consigo ficar com a pessoa? Ou então eu só consigo atrair um homem específico, né? Um homem que está quebrado financeiramente. Ou então um homem que é, entre aspas, inferior a mim, porque eu tenho que ficar cuidando dele, virando a mãe dele.
Será que esse é o limite? Então, até quando você olha para um relacionamento alheio, que é até o ponto embaixo, e fica se questionando, será que eu mereço isso? Quando você olha para um casal, né, no Instagram hoje em dia tem vários, aqueles casais lindos, maravilhosos, que tem uma família estruturada, que você olha assim, nossa, que relacionamento lindo. Você acompanha, você consome aquele conteúdo, aquele relacionamento achando lindo. Mas se eu te perguntar, se você acha que merece ver algo assim, você acha que conseguiria ver algo assim, a maioria das pessoas falaria que não sabe, que não se vê vendo aquilo. Ou então você se vê comemorando, por exemplo, bodas de prata, bodas de ouro com alguém. É aquela história, né? De, poxa, eu acho lindo, acredito que existe sim. Eu olho e até tenho casais de referência, mas não sei, eu não sinto que eu conseguiria viver esse tipo de relacionamento. Então, eu não sei se eu consigo, é o baixo merecimento falando. Porque sim, todo mundo consegue. Agora, o que vai determinar se a pessoa vai conseguir ou não é o tanto que ela está se sentindo merecedora, somado àqueles outros pontos, claro, né, da nossa roda. Mas hoje o foco aqui é merecimento. Então, o seu merecimento ele vai ditar qual é o ambiente que você vai permanecer, qual é o relacionamento que você vai acessar, se você vai permanecer por muito tempo nesse tipo de relacionamento. Então, quando a gente olha para esses casais, né, que o Diego citou, e a gente se inspira, mas ao mesmo tempo fica com aquela pontinha de dúvida de, poxa, será que um dia eu vou conseguir isso? Então, é um grande sinal de que seu merecimento ele está mais baixo do que ele deveria estar. E aí, por conta disso, você acaba aceitando o quê? Algumas situações dentro do seu próprio relacionamento, ou até mesmo algumas pessoas que te fazem sentir para baixo. E Se você sugam. se sugam, né? Exatamente. Você tá com essa pessoa, mas você não se sente, não sente que está construindo algo com ela. Não se sente bem com você mesma, porque essa pessoa está lá minando sua autoestima. E você está permitindo estar ali ainda. Isso acontece porque você tem medo de não conseguir nada melhor do que aquilo. Sei lá, vai que eu conheço uma pessoa que é pior ainda. Ou então, eu pelo menos conheço os defeitos desse que eu estou me relacionando agora. Então, isso aqui dá para levar para o resto da vida. Eu já conheço, mas sei lá, vai que outro defeito eu não consigo. Aí você vai lá e decide permanecer naquele relacionamento meia boca, né? Pelo menos, por conta disso. Sim. Uma outra situação que você olha assim e fala, nossa, isso é uma relação pelo menos, é traição, é mentira, é aquele cara que ele é mentiroso, que ele fica com outras pessoas, que ele não te assume para um relacionamento, Manipulador, né? manipulador, tudo isso são relações que você está aceitando menos do que você merece. Uma relação exponencial, ela é uma relação que, como a gente falou, ela tem o potencial de ser melhor a cada ano que passa. Como que ela vai ser melhor a cada ano que passa se você internamente naquele relacionamento você sente Cada vez inferior. cada vez mais inferior, cada vez pior, você vai sentindo uma angústia, você vai sentindo que não deveria ser dessa forma. Como é que você vai ter esse merecimento elevado? Foi igual eu dei o exemplo da Soliane ali, da terapeuta, que no início cobrava muito mal, e aí ela atendia, pegava os piores clientes, esse cliente não dava resultado, e ela mesma se questionava se ela era realmente boa terapeuta, né? Foi um exemplo, né? Não sei se é o caso da Soliane, provavelmente não, né? Provavelmente ela é uma boa terapeuta, só que uma terapeuta nova, um novo terapeuta, ele tem essa dificuldade. Qualquer pessoa, na verdade, né? Acho que a Andresa falou que é uma médica recém-formada. Então, vamos supor que ela começa já no consultório, o que é difícil, mas vamos supor que ela começa, ela cobra pouco, e aí ela pega pessoas, né, que têm uma baixa frequência, que fazem ela se questionar se ela é uma boa médica, uma boa profissional. E acontece a mesma coisa no relacionamento. Você se questiona se você é uma boa mulher, se você é uma boa amante, se você é uma boa esposa, uma boa namorada. Por quê? Porque aquele cara, aquele homem, ele está refletindo algo ruim em você. E aí você aceita descaso, você aceita traição, você aceita um relacionamento que não vai para frente, uma ficada, né, que dura para sempre, um limbo que não sai daquele mesmo lugar. Parece que cada mês que passa é sempre a mesma coisa. E você fica se perguntando: nossa, será que o problema sou eu? Será que tem algo de errado comigo? Será que não está avançando porque eu sou feia, porque eu não sou inteligente, porque eu não sou interessante? E é pior ainda quando a mulher já está num relacionamento em que, por exemplo, eu tô casada, ou melhor, tô noiva, né? Agora já faz, sei lá, 3 anos. E a gente nunca casa, a gente nunca marca data, a gente nunca se planeja para realmente casar. E aí então fica se sentindo presa. Por quê? Porque tá noiva. Então, se eu tô noiva é porque a gente um dia vai casar. Só que esse casamento nunca chega.
E ela começa a se questionar, caramba, o que está acontecendo? Porque a gente já noivou, falta o quê? O que falta? Então, alguma coisa tem de errado comigo, porque esse cara não está querendo me levar a sério e ele fica aí me cozinhando. Então, esse tipo de situação, além de fazer você se questionar, faz você permanecer em um local que você poderia muito bem já ter saído há muito tempo, ou ter se posicionado, que é um outro ponto, né? Ou ter se posicionado de uma maneira mais assertiva para que isso saísse daquele limbo, né? Daquela mesmice, daquela situação de estar morno, né? Um relacionamento morno. Isso. E outras coisas, né, que podem acontecer, como eu até exemplifiquei antes, que é essa questão de que, sei lá, ser uma pessoa da família, né? Aí você tá com uma pessoa nova ou há um tempo, e ela vai lá e pergunta, né? Mas você tá feliz nessa relação? Ou então sua amiga faz tempo que você não se vê, né? Você pergunta, tá feliz nessa relação? Aí você vai lá, olha assim, 2 vezes. Aí, claro, né? Você não vai querer dizer que não tá. Aí você diz, não, eu tô feliz. E por dentro você fica lá se questionando, perguntando, caramba, mas será que eu não poderia estar melhor? E aí gera essa dúvida de se é muita exigência ou se o relacionamento é tudo assim mesmo. Será que sou eu que sou muito exigente? Eu quero saber aí no chat quem se identificou com uma relação, pelo menos. Ou uma pessoa, ou se você está agora, hoje, tá? Ou se você já esteve em alguma relação que era aquela relação bem, pelo menos, né? Que era, eu tô aqui, mas eu sinto que poderia ter algo melhor. Eu sinto que eu não tô recebendo tudo aquilo que eu de fato mereço, né? Eu sinto que não tá legal, mas eu tô aqui, eu tô às vezes me humilhando, me esforçando, dando o meu máximo aqui para uma coisa que não tá fluindo. O Sim. relacionamento ele tem que fluir, gente. Ele tem que ser como um rio, né? Uma coisa fluida. Se tá muito engessado, muito pesado, né? Difícil de mastigar, não funciona, tá? Alguém já viveu? Alguém tem coragem de falar, ó, eu já vivi uma relação pelo menos, né? Ou então eu tô vivendo agora uma relação pelo menos, tá acontecendo comigo nesse exato momento. E outra resposta é sim, como o caso da Andresa, você precisa trabalhar aquelas 12 áreas que a gente falou no início, mas principalmente o teu senso de merecimento, aumentar a barrinha de merecimento que você tem. E a gente não está aqui só para dizer, por exemplo, você precisa fazer isso. A gente está aqui para mostrar que tem essa possibilidade. Porque é muito, muito bom, né? A gente chegar aqui e dizer, pronto, então é só isso que você vai fazer. Sim. E aí? Então, eu continuo sem acreditar que isso é possível. Mas não, nossa mente, ela tem uma coisinha, né, muito interessante chamada, a Andresa vai saber, chamada neuroplasticidade. E isso é uma habilidade muito importante para a gente que quer aumentar esse merecimento. Por quê? Porque isso nos dá a esperança de que a gente consegue, sim, modificar um padrão já existente. A gente consegue, sim, mudar a rota de conta que a gente está seguindo. Se eu só consigo atrair relacionamentos que me fazem sentir desvalorizada, então vai ser assim para o resto da minha vida. Não, não é assim que funciona. Só que é óbvio que a gente vai ter que trilhar um caminho, vai ter que pegar o mapa e seguir aquela rota para poder chegar finalmente no local que a gente quer. E isso demanda tempo, demanda errar e acertar, demanda cair no meio do caminho e levantar de novo. Mas tem como. É igual uma massinha de modelar. Você vai lá, pega aquela massinha de modelar que já está num formato, sei lá, dessa garrafa aqui, e você vai lá e tem esse formato. Aí você quer modificar, mas você sabe que já está engessado aqui. Então, isso aqui não dá para modificar. Mas quando eu coloco fogo nisso aqui, isso vai ficar mole, vai ficar maleável e eu consigo transformar em uma outra formato de garrafa. Então, uma massinha de modelar é do mesmo jeito. Nosso cérebro é do mesmo jeito. Então, se você acha que vai ficar o resto da vida do mesmo jeito, não vai. Se você fizer os movimentos necessários para modificar, ele vai modificar. Não tem como. Não tem como você fazer movimentos diferentes do que está fazendo agora e ele ficar do mesmo jeito. Nem que seja 10%, mas ele vai melhorar. Então, dando continuidade. Espera aí que eu tenho que clicar aqui. Tá? Foi. Opa. Eita. Beleza. Então, pensa você aí, você consigo mesma, você com sua cabeça. Quais são as situações de não merecimento que você já experienciou ou que você está experienciando hoje? É traição? É um homem mentiroso? É um cara cafajeste? É um cara que está com você e mais outras mulheres? É um cara que não te assume,
está ficando com você há meses ou há anos? É um namoro que não vira noivado? É um noivado que não vira casamento? O que você vem aceitando ou aceitou nos últimos anos que fizeram, né? Que demonstram que é um não merecimento, que é um baixo merecimento. Ou seja, aqui, ó, a Soriana ela já conseguiu enxergar o que ela não estava, né, o que não estava sendo bom para ela e saiu. Ok, foram 17 anos, mas ela saiu, ela fez um movimento. Esse movimento, ele já vai determinar muita coisa na vida dela. Só o fato dela ter saído já faz automaticamente ela dizer, agora eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito menos do que X ponto. Aí daqui a pouco, daqui a alguns anos, ela vai dizer, nossa, eu ainda podia aceitar mais. Eu, podia rejeitar mais, né, no caso. Rejeitar mais situações de não merecimento. Aí ela vai lá e melhora ainda mais. Às vezes com a mesma pessoa que ela já tá. Mas ela consegue alinhar ali o relacionamento, o cara vai lá e também pensa em se desenvolver, e juntos eles conseguem crescer naquele mesmo relacionamento. Também pode acontecer, que é o ideal na realidade, né? Porque, sinceramente, quando você tá com uma pessoa que só que, sei lá, ou fica estagnado ou só te puxa para baixo, você não tem como evoluir, ter um relacionamento exponencial. Por isso a importância de você escolher bem, né? A pior coisa, né, que a gente adora falar isso, que a pior coisa que tem é você casar mal. E por que a gente fala do casar mal e não namorar com uma pessoa ruim ou noivar com uma pessoa ruim? Porque casamento, na minha visão e na do Diego, por isso que a gente tá juntos, é para a vida toda. Essa é a nossa visão. Ah, não deu certo por alguma razão, porque a pessoa, eu escolhi mal e a pessoa me via me traindo. Ou então ela modificou ao longo da vida e aí, por alguma razão, separou. Ok, vai casar de novo? O resto da vida também. Se for por você, pela sua escolha, vai ser pro resto da vida. E aí, se você encontra uma pessoa que tem a mesma escolha que você, que esse é o caminho, assim, mais leve de você chegar a ter um relacionamento exponencial, encontrando uma pessoa com princípios e valores parecidos, você consegue levar até o resto da vida de uma forma exponencial, de uma forma leve, de uma forma boa, de uma forma agradável, saudável. Porque senão vai ser só dizer que estou aqui fazendo boulder de não sei o quê, por aparência. E aí também não conta. Né? Não conta. Então, por isso que a gente está juntos, porque a gente acredita que quanto melhor puder ficar, ele vai ficar. Ah, mas nem que seja demorando, assim, sei lá, 5 anos, mas tem como melhorar? Tem, ou então vamos fazer o quê? Vamos se esforçar para chegar lá no outro nível. A gente vai lá e se esforça para chegar no próximo nível. Porque para a gente não existe plano B nessa relação. Ou a gente resolve aqui ou a gente resolve aqui. Não tem outra opção. E a gente sabe que talvez você hoje esteja solteira ou até ficando com alguém e você fala, nossa, mas o casamento para mim está tão distante. Mas é justamente agora, nesse momento, que você tem que olhar para isso. Exatamente. Porque, mas eu já fui casado, eu só quero uma pessoa para viver ao meu lado. Tudo bem, mas não deixa de ser Uma pessoa para viver ao uma lado. pessoa para viver ao lado, né? Você vai ver uma pessoa ruim ao seu lado. Então, eu acho que ninguém aqui quer uma relação para ficar uns 6 meses e depois parar. Você quer achar uma relação para construir algo junto com aquela pessoa. E para você construir algo com essa pessoa, é importante que você escolha bem. E aí você tem que ter clareza, porque clareza te aponta um caminho que te dá direção, faz você ter mais critérios e, consequentemente, mais merecimento para aceitar melhor e mais de uma relação. Se você Porque, tem baixo merecimento, não tem critério, não tem direção, não tem clareza. porque lembra que a gente falou antes, quanto menor o nosso critério, menor o nosso merecimento. Só que a gente só consegue ter esses critérios se a gente tiver clareza do que a gente realmente quer. Eu vou perguntar para vocês, e eu quero que vocês coloquem aí no chat para gente, para ser uma coisa mais dinâmica, né? A gente conseguir ajudar melhor vocês. O que é uma relação hoje para vocês, depois de tudo que vocês já viveram, casamento, namoro, tudo que vocês já passaram, esse tanto de sofrimento aí que já teve, que eu sei que muitos aqui já sofreram bastante. Coloca aí no chat o que uma relação não pode deixar de ter. Tem que ter isso aqui, Diego. A próxima relação que eu tiver, Tem ela que ter não pode isso. deixar de ter isso aqui, ó. Tem que ter isso aqui. Se você não sabe responder essa pergunta com profundidade, É porque falta esse tá primeiro faltando ponto aqui. clareza, né, de relacionamento. E sem clareza não tem merecimento. Sem saber para onde você está indo, não adianta. A Andresa falou diálogo. Sarita, respeito, confiança.
Isso, ó, provavelmente, então, esses são valores delas. E aí, de repente, a Andresa encontra uma pessoa que não conversa. Então, Não vai fluir. não vai fluir. Aí a Sarita encontra a pessoa que não respeita e que não passa confiança. Ela vai ficar insegura. Soliane, verdade absoluta e confiança. Ou seja, ela quer uma pessoa transparente que ela possa se sentir segura. Se a pessoa vai lá e, tipo, dá uma meia informação, aí depois ela vai e faz, não, é porque não era bem assim, era assim. E você fica, opa, peraí. Não estou conseguindo confiar 100%. Não está sendo transparente o suficiente. Então, já dá para analisar nessas pequenas coisas. Jéssica, companheirismo. Provavelmente a Jéssica tem um dos valores também como lealdade. Ela é uma pessoa leal. Confiança, respeito, responsabilidade afetiva. A Rabi aqui falou. Então, se a pessoa não trata ela como ela acredita que merece, né? Ou simplesmente fala de qualquer jeito, é ríspido, é grosseiro, e faz ela se sentir para baixo, faz ela sentir que ela, naquele momento não tinha valor, essa pessoa não tem responsabilidade afetiva. Então, esse tipo de situações, né, que a gente identifica no relacionamento ou identificou em relacionamentos passados, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e dizer, bom, se essa pessoa não tiver esses critérios, dá para levar. Não, não dá para levar. Você já esteve naquela situação e viu que não era bom. E às vezes a gente nem precisa passar por aquilo para saber que não é legal. A partir do momento que vocês dizem aí, não dá para faltar isso aqui no relacionamento, tem que ter isso aqui, vocês não podem aceitar menos do que isso. Ah, mas foi só uma vezinha. Tá, perdoei. Aí fez de novo. Opa, peraí. Por quê? Porque se você vai deixando passar, e você acaba decidindo casar com essa pessoa, pode saber que você casou com aqueles defeitos da pessoa e ele não vai melhorar. Vai piorar. Ele vai piorar. Porque uma coisa é você pontuar algo e dizer, oh, amor, isso aqui eu tô me incomodando. Será que tem como a gente ver uma forma de solucionar isso? Aí ele vai dizer, tá bom. Aí ele vai lá e faz de novo. Eu digo, poxa, isso a gente namorando, tá? Um exemplo. Poxa, de novo aconteceu, vou falar de novo. Aí eu vou lá e falo, ele vai e faz de novo. Na terceira, eu já tenho a opção de dizer, caramba, tá de palhaçada com a minha cara, né? Eu não vou dizer isso, óbvio, porque eu vou estar usando minha energia masculina nesse momento. Mas eu vou falar, olha, eu preciso que você dê mais atenção a isso. Eu vou falar de uma forma mais assertiva, vou dar ênfase e vou usar a minha energia feminina também nisso. Ok. Continuou? Vou dizer, sinto muito, isso aqui não é o que eu mereço. Agora, digamos que fosse, eu falei 3 vezes, ele continua fazendo, eu digo, quer saber, quando a gente casar vai melhorar. Isso é só porque é uma fase, depois a gente se ajusta, o relacionamento vai para outros caminhos, depois ele melhora, ele vai ver que gosta de mim, vai começar a me respeitar, ele vai começar a ver o meu valor. Você vai levando anos, decide casar com essa pessoa, aí você passa a morar o quê? 24 horas com essa pessoa. Você vai ter todos os dias, 365 dias do ano, vendo aquele defeito podendo aparecer mais intensamente. Porque quando você casa, não é que a pessoa intensifica aquele defeito. Não, ele estava lá todos os dias, só que vocês só se viam, né? A cada, sei lá, todo final de semana se viam, passavam 2 dias juntos. 2 dias dá para aceitar. Mas todos os dias, 24 horas por dia juntos, não dá. Uhum. E outra coisa importante da gente olhar também, da gente ver, né? Isso aqui, muito que vocês falaram, é a base, tá bom? É o básico. Confiança tem que ser a base do relacionamento. Respeito tem que ser a base do relacionamento. Então, quando eu pergunto para você, você tem clareza do que você quer? E você fala para mim, sim, Diego, eu quero ter um homem que me respeite, que me ame, que me cuide, um homem que faça o papel dele, que me dê confiança. Sinceramente, isso é a base da relação. Isso é onde você pisa para escolher um bom relacionamento. Você já começa daí. O teu ponto de partida já tem que ser essas características. Quando eu falo de clareza de relacionamento, e quanto mais clareza você tem, maior o teu merecimento. Quando eu falo de clareza, eu estou falando que tipo de homem que você quer, o que você não aceita mais, o que você deseja, como você deseja se sentir nessa relação, quais são as características, até mesmo físicas, que te atraem mais. Você tem que ter isso na ponta da tua língua. Né? Eu e a Sammy chama isso de fusca azul para as alunas.
Quando eu falo Fusca azul, todo mundo aqui imagina um Fusca azul. Na mesma hora, não Na precisa mesma nem hora. pensar. Então, não dá nem como nem imaginar, você já imaginou. Agora, se você perguntar, qual é o teu homem ideal? O que aparece na sua cabeça? Não aparece nada? Porque se não aparece nada, isso está impossibilitando você de ter mais facilidade de encontrar uma pessoa correspondente ao que você quer. Porque você consegue imaginar um Fusca azul, mas não consegue imaginar o homem ideal para você. Tudo que a gente quer começa com um pequeno desejo. E esse desejo ele precisa ser lapidado, ele precisa ser criado na nossa mente, ele precisa tomar forma, senão fica uma coisa muito amorfa. E aí, quando aparece alguém, né, quando isso não tem forma, se aparecer um cara que tem alguma coisa do que você imagina, você aceita. Por exemplo, muita gente aí falou: eu quero um homem que me dê respeito, que me respeite. Tudo bem, mas respeite quando, como, em qual proporção. Porque tem narcisista que começa te respeitando. Tem narcisista que começa te dando confiança e depois muda. E aí, quando você já está emocionalmente ali dentro, você esquece desses critérios, né? Então, é muito importante mesmo para você ter essa clareza. Quanto mais clareza, maior merecimento. Por quê? Porque aquilo que você foca expande. Então, ao invés de focar, eu não quero um homem igual ao meu ex-marido, eu não quero um homem igual ao meu ex-namorado, eu não quero um homem igual fulano, beltrano. Foca, o que que eu quero? Qual relacionamento que eu quero viver? Qual tipo de homem que eu quero viver, que eu quero me relacionar? Atualmente ela não sabe o que é que você quer e o que é que não quer. Ela sabe o que é que está se repetindo nela. Sabe qual é a informação que está vindo o tempo inteiro. Então ela entende como algo relevante. Então se você fica, nossa, eu não quero um cara igual ao meu ex-marido, eu não quero um cara igual ao meu ex-marido, eu não quero um cara... ela vai dizer, nossa, ela fica falando tanto desse ex-marido, quais eram as características dele? E isso não é muito difícil do cérebro fazer, não, tá? Ele vai lá e sabe identificar automaticamente quais eram as características mais marcantes daquela pessoa. E é isso que você vai enxergar primeiro nas outras pessoas. Pode ter um cara aqui que você diga que é o ideal e ter outro aqui do lado que tem as mesmas características do seu ex. Você vai olhar para aquele e vai dizer, isso aqui é conhecido, eu quero. Tem algo ali que me lembra alguma coisa que eu não sei bem o que é. E que me Aí quando conectou, você né? vê, é o seu ex no novo rosto. Exato. Quem aí repete padrão? Quem aí sente que repete padrão? Ah, eu sempre atraio o mesmo tipo de homem, ou é homem mais velho, homem mais novo, ou é homem que vira meu filho, ou então é homem que vira meu pai, é homem quebrado financeiramente, é homem cafajeste. Quem repete padrão aí? Patrícia disse eu. E outra coisa, às vezes não é tão fácil você identificar, tá? Outras vezes você vai ter que perceber também que às vezes não é nem o cara, é o tipo de dinâmica de relacionamento. Uma dinâmica em que o Diego falou, por exemplo, eu viro a mãe dele. Por que será? Será que tem algo aí que você está repetindo também da família que você veio? Tem muito mais coisas profundas por aí. A Jéssica falou, eu atraí os indisponíveis e cafajestes, Sarita também, Silmara, eu. Pois é. Então, essa repetição de padrão Por que eu repito o padrão? Né? Não dá para explicar profundamente aqui. A não ser cada uma, né, conversando. Pronto, a Exato. Sarita mesmo, a gente conversou especificamente com ela, quando a gente estava na mentoria individual. Aí sim a gente sabe dar um direcionamento, dizendo, olha, esse padrão você repete por causa disso aqui. Agora, se você ainda não está, né, nesse nível de, poxa, já sei qual que é o padrão e por que eu repito, o que você tem que fazer? Buscar, identificar qual é o foco que você quer dar agora. Qual é a clareza que você quer dar para o tipo de relacionamento que você quer. E não ficar o tempo inteiro voltando e pensando, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo. Identificar o padrão é só o primeiro ponto. Não basta só saber, eu atraio homem cafajeste indisponível. Beleza, a primeira coisa é identifica. E o que você vai fazer com isso? Depois você para de repetir esse padrão. Tem técnicas, ferramentas para você fazer isso. Mas a primeira coisa para aumentar a barra de merecimento, primeiro eu preciso parar de aceitar aquilo que eu aceitei até hoje. Porque se você hoje vive uma relação onde você só atrai homem cafajeste, é porque alguma ação sua ou um comportamento seu está atraindo homem cafajeste, homem indisponível. Aí você tem que descobrir o que é isso. Aí você conserta esse comportamento e para de aceitar esse mesmo padrão. Se você é o tipo de mulher que vira mãe dos homens, por que você precisa dessa necessidade de ajudar,
de aprovar, né? Essa aprovação de querer fazer mais, de querer dar o teu melhor por ele, Ou de seja, ser prestativa ao extremo. O que você quer sentir com isso? Qual a recompensa que você ganha repetindo isso? Porque não é porque a gente está numa situação ruim que a gente não tem uma recompensa. No fundo, a gente acaba ganhando alguma coisa assim. Só que a gente prefere olhar para aquilo que está ruim, porque não quer admitir que aquele ruim traz para a gente algo que é positivo. Então, às vezes, você vira mãe do cara, mas você está lá se sentindo o máximo que você faz. Nossa, estou me sentindo aqui dominante, né? Eu estou me sentindo aqui a controladora da relação, eu tenho tudo em minhas mãos. Ele faz o que eu quero, eu pago as coisas para ele, eu administro o que ele faz, o que ele não faz, eu digo, ele obedece. Então, tá bom, porque pelo menos ele está fazendo o que eu estou querendo que ele faça. Mas ao Então, mesmo tempo, por causa daquele sentimento de, poxa, eu queria um cara que tivesse presença, e não que virasse meu filho. um cara que me passasse segurança, proteção, que eu olhasse e dissesse, nossa, eu tenho muita admiração por esse cara. Aí você não tem isso, você ao invés de admirar, você olha para o seu filho, né? Que na verdade é o seu parceiro, mas ele virou, você olhar para ele virou de inferiorizar. Você olha para essa pessoa com um olhar de inferioridade, ou melhor, de superioridade, né? Porque essa pessoa está inferior a você. Então você está ganhando o quê? Se sentir superior. Ter o controle nas suas mãos, não ser passada para trás. Ou seja, você sempre tem um ganho invisível, tem uma recompensa para repetir o padrão. Você está alimentando aquele padrão, óbvio, às vezes sem consciência, mas está alimentando, porque se o negócio se repete uma, duas, três, quatro, cinco vezes, será que realmente, se fosse assim, acontecia com todo mundo? Mas não, o padrão acontece só contigo. Se fosse assim, aconteceria com a tua amiga, com a tua irmã, com a tua mãe, mas é com você o problema. É porque você tem um padrão X de comportamento que te dá um resultado X. E que, consequentemente, essa pessoa que está se relacionando também tem algum padrão que faz ela estar com você. Então, por isso que a gente não tem aquilo que a gente quer apenas. A gente tem aquilo que a gente quer a partir do momento que a gente é aquilo. Então, digamos que eu quero ser uma pessoa terapeutizada que tem relacionamentos saudáveis, relacionamentos com respeito, relacionamentos com confiança. Primeiro você tem que ser essa pessoa, né? Aí você diz, pronto, já sou. E aí? Tá, mas e aqueles comportamentos que fazem essa pessoa agir diferente disso? Opa, eu não tinha visto isso. Eu achei que era só eu ter esses pontos positivos que automaticamente o outro ia ter. Não. Aqueles pontos negativos seus podem acabar despertando no outro o inverso desse comportamento positivo que você quer. Sua insegurança, por exemplo, a falta de autoconfiança, pode fazer com que o outro comece a mentir. Tá certo ele mentir? Claro que não. Óbvio que não, isso eu nunca vou concordar. Por quê? Porque um dos meus valores é a transparência. Mas, de alguma forma, se eu começar a querer controlar, a pessoa pode acabar começando a mentir, porque é um desvio de caráter dessa pessoa, aí é a responsabilidade dessa pessoa. Mas esse desvio de caráter teve como gatilho o meu controle, por conta da minha insegurança e minha autoconfiança. Consegue entender que está tudo interligado? Essa pessoa deixou de estar errada? Claro que não. Como eu disse, para mim, transparência é tudo. Então, se eu tivesse sentido algum pingo de mentira, assim, ou de omissão no Diego no início do nosso relacionamento, e isso não tivesse, por exemplo, digamos que acontece, aí a gente ajustou, beleza. Aí, digamos que não tem ajustado. Se eu tivesse sentido isso, eu não ia querer estar nesse relacionamento, porque o meu merecimento já estava muito alto. Eu não ia aceitar menos do que o que eu realmente acreditava que merecia. E para isso, eu precisei modificar padrões que antes eu repetia em outros relacionamentos anteriormente, quando eu não aprendia, não estudava nada sobre relacionamento, eu achava que era assim. Que para eu ter a pessoa, já que essa pessoa está comigo, esse jeito é o que funciona. Só que não, essa pessoa estava comigo, mas de uma dinâmica totalmente ruim. Porque eu era insegura, porque eu era controladora, porque eu era de muita energia masculina. Aí eu acabei virando praticamente mãe desse cara. O cara ficou extremamente energia feminina ou oscilava para o masculino tóxico. Então, quando eu saio dessa relação, eu consigo enxergar quais eram os meus defeitos também que essa outra pessoa acabava refletindo. Do mesmo jeito que, por alguma razão, eu atraí essa pessoa que tinha esses defeitos. Porque eu ainda não tinha curado minha insegurança, minha autoconfiança. Ou seja, não é porque
nunca fui mentirosa, nunca menti, e nunca gostei de mentira em relacionamento. Naquela época eu já não gostava. Só que isso não fez com que eu evitasse, que eu passasse de um relacionamento ruim. Não, eu passei. Por quê? Porque além de ter aquela virtude, eu tinha que também ter curado algo antes, que era a insegurança e a autoconfiança. Aí aquilo que não estava curado atraía uma pessoa exatamente condizente com aquilo. Ou seja, dentro dela, ela sabia que queria um relacionamento com transparência, sem mentira. Ou seja, a nível racional, ela queria ter aquilo, mas a nível emocional, tinham coisas que travavam, não deixavam, não permitia, não ia adiante. E é isso que você tem que entender, que o merecimento tem a ver com o teu nível emocional. É o que você sente a nível subconsciente. As últimas relações que você vivenciou, o que elas te ensinaram? O que eles ensinaram a nível emocional? Será que o teu casamento não te ensinou que você não merece uma pessoa que não te traia? Será que faz você ter sido mãe de uma pessoa durante 10 anos não te ensinou que é assim? Esse é o teu valor numa relação? O que o teu casamento te ensinou? O que o teu namoro te ensinou? O que o último homem que você se relacionou te ensinou? E na maioria das vezes, infelizmente, é coisa ruim. Por isso que a gente termina as relações mal, né? Não querendo nem olhar um para a cara do outro. Porque são duas pessoas imaturas se relacionando, e aí aquilo ali são duas pessoas, digamos que alimentando o vício emocional uma da outra. Ó, a Patrícia, o que ensinou? Ensinou a omitir as coisas. Talvez porque ele era muito controlador, e aí isso deixava ela insegura, ela aprendeu a omitir. Só que aí isso, para um próximo relacionamento, para uma pessoa que tem uma transparência como algo De valor. importante, vai ser um problema. Às vezes isso aí vai te impedir de viver uma relação, vai fazer você se auto-sabotar, né? Então, quando a tua barra de merecimento ela tá baixinha, você vai se auto-sabotar. Mesmo que aparecesse o relacionamento dos sonhos para você, você vai se auto-sabotar. É como se você não sentisse que você consegue lidar com aquele relacionamento. Um ótimo exemplo é quando você vai para um ambiente e você se sente desconfortável naquele ambiente. Quando você chega num lugar, digamos que, sei lá, você nunca foi para um ambiente de um Restaurante. Oscar. Eu vou até dar um mais Oscar. intenso, um Oscar. Um restaurante, tipo, pode ser que tenha algumas pessoas que se identifiquem, né? E digam, não, eu consigo me sentir merecedora. Agora, vai para aquele Oscar lá e só tem artistas, só tem gente famosa, só tem gente que tem muito dinheiro e etc. Aí você tem muito dinheiro, você até tem uma fama aqui e ali, mas você olha para ali e faz, caramba, mas eu não mereço o Oscar. Ou então você sente que você é mais inferior, tipo, você Eu sou menos conhecida. eu sou menos conhecida dos desconhecidos aqui. Caramba, nossa, aí comecei a me sentir desconfortável com aquele ambiente, porque internamente eu não me sinto merecedora de estar naquele ambiente. O que você vai fazer? Você vai se esconder. Você vai ficar ali no cantinho, você vai lá e tipo, fala com todo mundo, mas não é você mesma, porque você não consegue entrar na sua essência, já que você está lá tão desconfortável. E aquilo vai fazer com que as outras pessoas sintam que você está desconfortável e elas mesmas vão te excluir. Vão dizer, nossa, o que essa mulher está fazendo aqui? Essa mulher não era nem para estar aqui, só porque é um pouquinho famosa, está aqui achando que está, né? Ninguém sabe nem quem é ela. Quem é? Tu sabe quem é? E aí, as próprias pessoas ao redor vão perceber que aquela pessoa, ela não é daquele lugar. Isso que vai acontecer? Só vai fazer com que essa pessoa se sinta ainda menos merecedora. Aí ela mesma vai se retirar, vai embora mais cedo, não vai falar com quase ninguém. Então, quando a gente está num relacionamento que a gente pensa assim, poxa, mas eu mereço, porque eu acredito que eu mereço. Aí vai lá e começa a se relacionar com aquele cara que você destrinchou como ideal, só que em algum momento você sente que, poxa, sei lá, estou desconfortável com isso aqui. Aí você começa a se sabotar. Tá bom demais pra ser verdade. Tá bom demais para ser verdade, exato, essa é a frase. Tá bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha aqui? Quando é que eu vou ver o defeito dele? Qual será o defeito dele? Eu vou provocar. E aí você, internamente, você acaba fazendo esses questionamentos que você pode não expor para a pessoa, de dizer, o que é que tu tem? Tá muito perfeitinho pro meu gosto. Não, você não vai dizer, às vezes você não fala, mas internamente você está se questionando. Isso é uma forma já de começar a se sabotar. Isso se assemelha ao você ficar lá de canto, lá no lugar do Oscar. Isso é você se colocar já no lugar distante da sua essência.
E aquilo que fez você atrair aquela pessoa vai sumir, porque o que fez atrair aquela pessoa foi quem você é de fato. E aí, se você começa a deixar de ser você, essa pessoa vai começar a olhar e dizer: nossa, parecia que ela era de tal jeito, mas ela não é. Então, ou ela se afasta, ou você mesma diz: quer saber, eu vou me embora daqui antes que a pegadinha apareça. Até aqui tá tudo ok, gente? Vocês estão conseguindo entender? Manda um ok só para a gente saber que vocês estão pegando o conteúdo, né? Não está muito Pesado, não está muito complexo. profundo. Ok? Deixa eu passar aqui. Sim. Ok. Beleza. Certo. Então, a gente vai passar para vocês a mesma analogia que a gente dá para nossos alunos de mentoria mesmo, tá? Então, preste atenção aqui e começa a usar essa analogia na tua vida. E até para falar essa analogia, eu queria entender como é que está o status de vocês. Você está solteira? Você está divorciada? Você está namorando? Está ficando com alguém? Está enrolada? Está casada? Coloca aí no chat para a gente saber. Beleza. Solteira, Andresa. Então vai servir bastante para você. Patrícia está namorando. Sarita está ficando. Ok. Isso aqui, gente, serve para qualquer pessoa, tá? Namorando, solteira. Qualquer pessoa em qualquer status de relacionamento. Se você é solteira, é até melhor essa analogia aqui, que você já escolhe melhor, já escolhe bem. E quem tá namorando, eu não vi ninguém casada, então, ó, Karina separada. Pronto, então não tem ninguém casada, né? Todas vocês vão poder usar essa analogia como? Até mesmo na relação que vocês estão, ou na que vocês querem entrar. Quem tá solteira, vocês têm que olhar isso aqui antes de encontrar uma pessoa, né? Quem tá ficando, principalmente, de encontrar uma pessoa realmente que esteja alinhada com o que você quer. Agora, quem já está namorando vai ter que pensar assim: será que essa pessoa é a pessoa que realmente eu vou olhar futuramente e dizer, casei bem? Ou será que você vai dizer, caramba, acho que eu casei muito mal? Então, já começa a olhar de agora, porque é criando consciência. Lembra que a gente tem que primeiro criar consciência da situação? Tem que criar consciência do que está acontecendo na tua vida agora. Isso. Então, imagina o seguinte, que existe uma empresa. Você que está aí me ouvindo, você é dona de uma empresa, dona de um negócio. Você tem sua empresa lá e aí você está querendo expandir essa empresa. Essa empresa é a sua vida, ok? Então, você cuida... O quão bem você cuida da sua empresa? É o quão bem você cuida da sua vida. Você cuida da sua tríade, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito? Como é que está o teu tempo, o teu corpo? Está se alimentando bem ou está se alimentando porcamente? Está fazendo exercício físico, cuidando dele, ou está parada? Como é que você cuida da sua mente, do seu mental, do seu intelecto? Quantos livros você leu esse ano já? Como que você está lidando com a tua saúde emocional? Quantos desses livros eu peguei e apliquei na minha vida, né? Aí já abaixa mais ainda. Então, ser carinhoso aqui para não ficar muito complicado. O quanto que você leu, o quanto que você aplicou, o quanto que você fez terapia, o quanto que você olhou para a tua saúde emocional, fez alguma mentoria sobre um assunto específico, investiu na tua carreira, na tua profissão. Tudo isso é a parte mental. E espiritual, como é que está a minha relação com o divino, com Deus, com a espiritualidade? Né? Então, o quanto que você está cuidando dessa empresa, da sua vida, até aumenta o valor de mercado dela. Então, o quanto que você cuida da tua individualidade, de você mesmo, aumenta o teu valor de mercado. Quando você vai para a rua, você se arruma e se sente bem, né? Você bota uma maquiagem que você se sente bem ou sai de qualquer jeito. Como é que você está se cuidando, né? Se autoestimando para si e, consequentemente, mostrando isso para o outro? Como que você sente que você vale, né? Quanto que você vale? Essa é a tua empresa, é a sua vida. E aí, naturalmente, você está procurando um sócio. Eu, alguns anos atrás, eu estava lá focando na minha empresa, né? Tanto metaforicamente, como a gente está fazendo aqui, quanto literalmente. Eu estava lá, minha empresa, abrindo ela, melhorando, crescendo, expandindo, e a minha empresa pessoal, cuidando de mim, me alimentando melhor, buscando ler mais, me desenvolver mais, entender melhor minhas emoções. Aí foi quando eu tive um tique, que eu preciso de uma sócia. Eu preciso encontrar uma pessoa, eu quero encontrar uma pessoa que esteja comigo, do meu lado. E aí foi quando eu conheci a Sami. Foi quando a gente começou a conversar de forma mais profunda. E aí eu comecei a avaliar, e ela começou a avaliar do lado de lá, se eu seria um bom sócio para ela,
e se ela seria uma boa sócia para mim, não só na empresa, mas na vida mesmo, sabe? Acabou sendo nós dois, né? Acabou sendo um dos dois, mas na vida, sabe? Olhar para a vida e falar, como seria essa pessoa como minha namorada? Primeiro, né, como namorada, depois como esposa, depois como mãe dos meus filhos. E esse pensamento, ele vem do primeiro momento que você conversa com a pessoa, tá? Tem gente que tá aí flertando, tá conhecendo, tem gente que tá ficando. Esse pensamento, ele não deve vir só quando você já tá namorando, ele deve vir antes. A gente nem tinha se visto pessoalmente ainda, para quem não sabe, a gente se conheceu à distância. Eu era de Recife e ele aqui do Rio de Janeiro. E aí o que acontecia? A gente se conversava e se de repente a gente pensasse assim, não vai dar em nada, então eu não vou nem avaliar direito. Aí vai que a gente se conhecia, começava a namorar e não tinha analisado direito a gente. Desse tudo errado. Mas não, a gente pensou assim, peraí, tem a possibilidade da gente se ver? Tem. Então, a gente vai analisar a real, como se estivesse conhecendo aqui pessoalmente a pessoa. E a gente começou a avaliar e fazer perguntas e começar a, pensar, a falar, né, realmente do que a gente queria para o nosso futuro, né, tanto como pessoa, como estando em um relacionamento. E sim, a gente começou a ter essas conversas mais profundas, mesmo sem saber se quando a gente se visse pessoalmente, se era isso que a gente ia querer um do outro. Porque vai que a gente dizia que sim, se a gente decidisse que sim, a gente não ia saber nada um do outro. Não ia saber se tinha os mesmos valores, os mesmos princípios. A Andresa conhece a história, tá vendo? Que bom. Pois é, relacionamento à distância não é simples. Requer muita querência, como eu gosto de falar, né? Muita querência. É complicado, mas funcionou, né? Então, por que funcionou? Porque tanto eu quanto a Sam, a gente sabia o que queria. E a gente viu um no outro, né, a melhor pessoa que poderia preencher aqueles critérios, aqueles requisitos que a gente queria. Se eu não tivesse critério, não tivesse um requisito, eu ia olhar para o relacionamento à distância e falar, eu não. Ela de Recife, nossa, lá embaixo, sabe? Tem que gastar dinheiro para ir até lá, fora o tempo. Então, se não tivesse critério, qualquer pessoa serviria. O critério seria: pode morar aqui na minha cidade, no meu bairro, tá bom. Melhor, né? Que aí se vê todo dia, toda semana. Ou seja, o critério seria o local. Mas o critério não era esse. O que fez a gente, o que fez a gente se tornar, né? E se manter no relacionamento à distância por um ano e pouco, né? Não lembro exatamente quanto foi. Mas o que fez a gente se manter numa relação por esse tempo todo, ela tá contando, por esse tempo todo, é porque eu sabia que eu queria e sabia que ela tinha o que eu queria. Então valia a pena pagar o preço de se manter numa relação à distância, seja lá quanto tempo fosse. 1 ano e 6 meses, né? Contando com o tempo que a gente começou a conversar. Olha aí. Foram 6 meses só conversando pela internet. Mas por que a gente passou 6 meses conversando pela internet? Porque eu já sabia que ele ia para Recife depois. Então, eu já tinha uma, entre aspas, garantia de que a gente ia se ver. Né? Então, eu já tinha uma data em mente. E eu pensei, eu vou conversar o máximo que der até essa data. Se até essa data eu disser, não vale a pena, a gente não vai nem se ver. Ele vai para Recife, vai fazer o que ele quiser fazer, vai passear, vai fazer o que for, mas não vou nem ver ele. Mas, se eu olhei e pensei assim, vale a pena. E ele, a mesma coisa, vale a pena ainda ir para Recife, né? Vale a pena ver a Sami quando eu for para Recife. Então, a gente acabou, de uma forma até engraçada, passando 12 dias imersos, assim, num relacionamento praticamente de casados, porque a gente pegou Covid juntos, ficamos na época que era do isolamento, a gente ficou isolado no mesmo apartamento, nesses 12 dias, né? No mesmo ambiente, como se fosse praticamente casado. Gente, se fosse para dar errado, já tinha dado ali. E a gente só conseguiu passar esses 12 dias como, entre aspas, casados, mesmo na primeira vez que a gente se viu, ou melhor, na segunda vez, né? Que eu tinha vindo um tempo aqui no Rio antes. Por quê? Porque a gente já sabia um pouco de como, um pouco não, né? Bastante de como o outro lidava em algumas situações. A gente já sabia quais eram os princípios e valores um do outro. A gente já sabia que os dois tinham a mesma perspectiva de vida em alguns pontos X ou Y. E aí foi mais fácil conversar, foi mais fácil lidar um com o outro. A gente já sabia as comidas que ia para pedir, preparar e tal. Não foi nada trabalhoso. A gente realmente viveu uma vida de casados. Por quê? Porque estava tudo muito claro.
Muito claro. E aí você olha para isso, e o que que você faz? Você cria a tua lista, né? A tua lista de merecimento, a tua lista do que um homem tem que ter, do que um relacionamento tem que ter, para quando você olhar para essa lista, você falar: opa, eu acho que esse aqui é um potencial sócio muito bom. Ou seja, você primeiro avalia, mas para avaliar, eu tenho que ter critério, né? É até o próximo slide. A gente vai passar aqui para mostrar para vocês. Já já a gente responde as perguntas que vocês estão fazendo. Deixa eu ler aqui. Isso. Então, você é uma dona, né? A dona da sua empresa que tem critérios. Você tem seus critérios. Se você não tem critério, você não é uma boa dona de empresa, né? Gente, Você não está cuidando da tua vida. gente travou aí, não, né? Se travar, avisa a gente, tá? Travou não, né? Certo. Então, quando você cuida da tua vida, você tem critérios, você consegue, né? Você procura um sócio, você cria uma seleção. Então, se você está solteira, tem que existir uma seleção para você olhar e falar: poxa, esse cara aqui, ele entrou no na minha seleção. Esse aqui não. Porque imagina só, né, uma empresa grande como a Google, e ela está procurando uma pessoa para preencher uma vaga, sei lá, de TI, tecnologia da informação. Essa pessoa que vai preencher essa vaga tem que ter um conjunto de características para preencher aquele requisito. A mesma coisa para você. Quais são os conjuntos de traços, de características, de princípios, de valores para que um homem tenha o primeiro encontro contigo e que esse primeiro encontro vire outros encontros e esses outros encontros viram um namoro, esse namoro um noivado um casamento? Tem que ter esse funil, né? Que é o que a gente fala. Você tem que ter literalmente altos critérios e valores para ter um funil. E esse funil, as pessoas vão passando por ele. Essa é a forma racional de você olhar para algo emocional. Porque relacionamento, se a gente deixa só a emoção falar muito alto, A gente vai escolher pelo que sente. você vai escolher pelo que sente. E às vezes o que você sente, se você não está até, né, terapeutizado, digamos assim, não olhou para essas emoções, você vai sentir uma pessoa que faz você se sentir amada. Só que aí, isso não é critério suficiente, porque você pode se sentir amada, como eu falei, por uma pessoa que trai. Ele faz você sentir amor e rejeição ao mesmo tempo. Você pode se sentir amada por uma pessoa que te trata mal, por uma pessoa que é cafajeste, por uma pessoa que mente. Então tem que ter, além do amor, além das emoções, o que mais? Ou até mesmo pessoas que, por exemplo, ele tá comigo, mas ele é casado. Será que é só isso que você merece? Ah, mas quando ele tá comigo, ele me trata super bem, ele me respeita, ele compra flores, ele me trata como uma rainha, ou melhor, eu me sinto assim. Tá, mas e cadê realmente a priorização dessa pessoa para você? Então, se realmente é tudo perfeito dessa forma, então por que que existe outra pessoa? Essa divisão, essa atenção é dividida. Isso mostra claramente uma situação de baixo merecimento. E a gente, quando olha para essa situação, a gente não olha com aquele olhar de, nossa, tá com uma pessoa casada. Não, a gente olha assim, essa pessoa tem baixo merecimento. Essa pessoa não acredita que merece algo melhor do que isso. E óbvio que se um dos valores dessa pessoa que tá aceitando menos do que merece é a questão da fidelidade, da lealdade, ela mesma já está indo contra os próprios princípios e valores. Então, não faz muito sentido, entende? Então, se você está num relacionamento em que você aceita menos do que merece, e esse exemplo que eu dei é ótimo para falar sobre isso. Você está lá e o cara é casado. Só que aí ele vai lá e, entre aspas, trai com outra pessoa. Mas você não admite isso. Então, se você não admite isso, é porque é um dos teus valores. Porque você está admitindo para você também. Então, tem que estar muito claro o que é valor nosso e se a gente está aceitando menos do que aquele valor que a gente determinou. E aí, aqui, para a gente entrar na reta final da nossa aula, como que você altera? Como que você muda? Como que você começa a trabalhar essa barra de merecimento para melhor? Tem muita coisa que dá para fazer. Mas a primeira de todas, e lembrando que isso aqui, como a gente falou, é material de mentoria. Uma das primeiras coisas que a gente fala para nossos alunos fazerem quando nós entramos na mentoria é elas mexerem no sistema de ativação reticular, que é o SAR. É no SAR delas. Eu vou explicar já já o que é o SAR, mas entenda que o SAR
ele é o que faz você continuar sempre meio que procurando e achando o mesmo tipo de homem. Fala pra gente aí nos comentários um defeito ou uma característica que você sempre repete, sempre acontece igual com o homem que você conhece. Tipo, os homens que eu conheço sempre são mentirosos, ou então sempre são cafajestes, ou sempre são indisponíveis, por exemplo. Tá? Enquanto vocês estão escrevendo aí qual é a característica que se repete, vamos responder aqui algumas perguntas que mandaram aqui. Não sei muito bem diferenciar valor de princípios. Podem dar exemplos? Sim. Princípio vem de primeiro, né? Então, o princípio, aquilo que se inicia, ok? Já o valor é algo que você valoriza, é algo que você escolhe. Então, geralmente, o princípio, ele vem, por exemplo, da nossa família, né? Eu tenho um princípio de nunca, sei lá, mentir. Ou seja, é meio que um acordo que você faz consigo mesmo. Eu tenho o princípio, de sempre me pagar primeiro. Me passaram isso, né? Eu fui ensinada dessa forma, seja pela família, ou seja porque você cresceu em um ambiente, por exemplo, que você tinha uma espiritualidade maior. Sua família sempre levou você na igreja, um exemplo, né? Nesses ambientes em que a gente aprende coisas mais profundas, a gente pega alguns princípios. O princípio da verdade, o princípio do amor ao próximo. Isso são princípios. Agora, os nossos valores são coisas que a gente olha e pode ser diferente meu e dele. Só que para estar no relacionamento é muito bom e é ideal que sejam parecidos. Por quê? Porque vai fazer a gente estar unidos. E aí, nesse caso dos valores, então entra a questão de um dos meus valores é do desenvolvimento pessoal. Eu escolhi que esse fosse um dos meus valores. Então, o princípio é algo mundial e que a gente pega como um dos nossos, ou seja, existe já o princípio da verdade. Então, eu peguei como um dos meus. Esse aqui é um princípio meu. Agora, um dos meus valores de vida é sempre estar me desenvolvendo como pessoa, seja na área intelectual, na área mental, na área emocional, no caso, né? Na área física, na área espiritual. Esse é um valor meu. Então, não é uma coisa mundial. Eu escolhi. Posso ser que para, sei lá, para Ellen, ela não tem esse valor. Outro valor que ela pode escolher é o quê? Um dos meus valores é o da questão da escalabilidade financeira. Eu tenho que estar com uma pessoa que a gente cresça junto financeiramente. Isso é um valor dela. Então, quais são os seus valores, né? Quais são os princípios que você traz de berço, digamos assim? Eles fazem sentido hoje em dia ainda ou tem que alterar? E valores, eles podem mudar de acordo com a fase de vida que você está também. Exato. É uma coisa que ela é mais mutável, digamos assim. Você consegue mudar esses valores para aqueles que fazem mais sentido para você. Um dos meus valores também é essa questão, né, de ter esse tempo para a família. Eu sempre quis, isso é algo que eu peguei da minha família, mas eu não tinha até então. Eu sempre tive isso dentro de casa e eu não tinha como dos meus valores, por isso que ele é mutável. Quando eu comecei a pensar, poxa, eu vou ter um lar, eu vou casar, eu vou futuramente ter filhos, como que eu quero que minha família seja? E eu percebi que eu queria que fosse com a dinâmica que minha família tinha, que era ter a família reunida nas festas, né, para estar todo mundo junto, comemorando, ter aquele momento de vamos sentar aqui, vamos brincar em família, tipo, jogar dominó, fazer alguma coisa assim, festa de aniversário, tá todo mundo junto, Natal, Ano Novo, todo mundo, criança correndo, menino gritando, todo mundo junto, acabou-se. Natal, tá aquela árvore de Natal montada lá, e eu quero que isso venha para o meu relacionamento. Isso foi o que eu pensava antes, né? E aí, quando eu comecei a conversar com o Diego, eu percebi que um dos valores dele era ter esses momentos de família. Por quê? Aí, no caso, já foi o contrário. Foi porque na sua família não tinha tanto isso, né? E aí ele Exato. trouxe como, poxa, eu não tive tanto, eu quero. Quero que meus filhos tenham. Então, foi um valor que eu escolhi cultivar, mesmo não tendo. Exato, mesmo não Entende? tendo antes. E eu também não tinha antes de perceber que eu poderia um dia ter um lar. Mesmo minha família tendo esse padrão. Entende que é uma coisa que pode mudar? Isso são os valores. E por Exato. isso que a gente fala que é bom que seja semelhante, né? Porque imagina que o meu valor é esse e o dele não. O dele é, não, eu quero permanecer assim. Tipo, cada um vai para onde quer, vai para casa dos amigos, no Natal, Ano Novo. Quando for no festa de aniversário, sei lá, às vezes ele comemora, outras vezes não.
Não vem todo mundo para minha casa, não gosto de receber familiar, eu, hein? Ou seja, então já ia ter um impasse futuramente. Podia não ter no namoro, podia não ter no noivado, podia não ter no início do casamento. Mas e depois? E no meu caso, no início do casamento. Porque eu vim morar no Rio. E aí, digamos que meus pais vêm a visitar e ele não quer receber. Isso já seria um impasse. Por isso que a gente fala que tem que ser olhado desde o início. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender aqui dessa imagem não se assusta com a imagem, tá? Mas entenda o seguinte, eu vou dar um exemplo. Foca aqui, ó, nessa parte de baixo. Imagina que você tem os seus 5 sentidos, que é visão, paladar, tato, olfato, né, audição. Esses 5 sentidos, eles recebem estímulos o tempo inteiro. Então, você está vendo aqui uma imagem, você está ouvindo um som, você está sentindo calor ou frio, dependendo da região que você está. Então, você está o tempo inteiro recebendo estímulos. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Se alguém aqui agora, nesse momento, por exemplo, tá, sei lá, viajando, né? Tipo, na maionese, tá mexendo no celular, tá falando com a prima, e eu falo o nome dessa pessoa, ela já presta mais atenção. Tipo, Karina, presta atenção. Jéssica, presta atenção. Val, presta atenção. Ou seja, opa, meu nome foi acionado. O que está acontecendo? Já entra em estado de alerta, porque o nosso sistema de ativação reticular, ele é responsável por nos dar atenção seletiva. Então, a atenção seletiva é de tudo que está acontecendo ao nosso redor, o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai pegar e passar essa informação para a gente. O que ela vai filtrar? Então, a formação reticular é como se fosse um filtro. Você recebe milhares, talvez milhões de estímulos diariamente. Não dá para você prestar atenção igualmente em tudo. Então, o nosso cérebro, ele faz um filtro do que vai passar para você e do que vai ser simplesmente ignorado, que é o famoso estado de inconsciência. Às vezes, está na rua, tá acontecendo um monte de coisa, você não tá nem percebendo, porque você não tá focada naquilo. Agora, se você estiver no metrô, começar a tocar um celular, um toque de celular igual ao seu, você já presta atenção, porque é algo similar, é algo importante para a tua mente. Outro exemplo é o do estímulo visual, por exemplo. Digamos que uma das coisas que você prioriza é o respeito aos animais. E aí você vê uma situação de injustiça na rua com os animais. Aí digamos que, sei lá, para outra pessoa isso não seja um valor. Aí ela vai lá e vê aquela situação e diz, nem percebe, passa direto. Já você fica lá, caramba, não acredito, que absurdo, isso é uma injustiça, isso é uma falta de respeito, isso é um descaso com a vida dos bichinhos. Você percebe aquilo, outra pessoa vai lá e passa despercebido. E aí você se pergunta às vezes, né? Nossa, como é que não tem mais pessoas se incomodando com isso? Por quê? Porque para você, aquilo está muito vivo na tua mente. Então, por mais que no meio da rua tenha um monte de informações, o que você vai priorizar, olhar, o que você vai focar é o que está mais alinhado com o que teu sistema de ativação reticular. Ou seja, o que está vivo no teu cérebro, está vivo na tua mente. Por isso que a gente chama do Fusca Azul, quando a gente fala para as nossas alunas, né, sobre a questão de escolher um perfil de valores e princípios que tenham no homem, que elas vão olhar no homem. Então, o Fusca Azul, não sei se você já brincou dessa brincadeira, mas tem muitas brincadeiras aí que as crianças, né, brincam do Fusca Azul, que é, imagina só, o seu filho, ele vê um Fusca Azul e aí ele dá um tapa no teu outro filho, no irmão mais novo, e fala Fusca Azul. Essa é a brincadeira do Fusca Azul, né? Você já provavelmente já brincou com isso. Ou se não brincou, perdeu aí uma ótima brincadeira. O Fusca Azul, na hora que você recebe o tapa, porque um Fusca Azul apareceu, você acorda e você aciona o teu sistema de ativação reticular, o teu SAR, para procurar outro Fusca Azul e você olhar primeiro e dar o tapa na pessoa primeiro. Então, a gente seleciona de forma proposital, de forma intencional, o que a gente vai focar. E aí você começa a ver, Fusca Azul, Fusca Azul, Fusca Azul. A mesma coisa, né, eu gosto de dar esse exemplo. Quando eu era mais novo, eu quis botar brinco na orelha. Quando eu estava no ensino médio, no início do ensino médio. E aí eu fui eu fui lá na farmácia, botei o brinco. No dia seguinte, eu comecei a ver um monte de homens de brinco na minha escola, no meu colégio, porque eu achava que eles estavam me imitando. De um dia para o outro, começaram a me imitar. Mas na realidade, não é que me imitaram, é que eu passei a ver mais brinco. Eu passei a olhar mais para isso, eu passei a ver mais isso porque eu botei em mim, porque era importante para mim. A mesma coisa quando você faz uma tatuagem, você começa a ver mais pessoas com uma tatuagem igual, semelhante.
Quando você fica grávida, você começa a ver mais mulheres grávidas. Quando você compra um Celta, você começa a ver mais Celta. Ou seja, você começa, por ser algo importante para você, algo novo, a tua mente começa a ela filtrar mais aquela informação. Então, ela filtra e passa para o teu estado consciente, para a tua atenção seletiva. Deixa aquela informação mais viva na tua mente, porque ela entende que aquilo é importante para você. E aí, a questão é, Diego, Sami, e aí? O que tem a ver isso com relacionamento, com aumentar minha barra de merecimento? O que acontece é, se hoje você só atrai o mesmo tipo de homem, é porque a tua barra de merecimento, ela tá pequena. Ela tá só focando no mesmo tipo de homem. Ela tá focando no mesmo tipo de critério que você teve a tua vida toda ou nos últimos anos. Então é como se a tua atenção seletiva, ela só fizesse você encontrar o mesmo tipo de homem. Sim. E qual é a tua crença? Você tem a crença de que todo homem trai, que todo homem mente, que você tem o dedo podre, que você já tá velha demais para um relacionamento, ou você não consegue um homem que tem uma situação financeira melhor? Qual é, digamos que, as suas crenças? Porque essas crenças vão fazer você ter alguns certos tipos de critérios que vão fazer você focar, ter essa atenção seletiva sempre para o mesmo tipo de homem. E aí, é claro, não tem como aumentar o merecimento se você sempre atrai, sempre vê, sempre acha o mesmo tipo de parceiro, o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de homem. Então, a grande questão aqui é entender o que eu preciso fazer. Eu preciso ter uma noção muito clara, assim, como se tivesse, como a gente falou mais cedo. Se você falar Fusca Azul, você consegue imaginar um Fusca Azul. Automaticamente já vem a imagem na tua cabeça, né? E aí a tua atenção seletiva, ela começa a procurar esse Fusca Azul. Ou seja, ela começa a achar porque ela sabe o que ela tem que procurar. Eu vou perguntar de novo. Se eu te perguntasse, homem ideal, quem é o seu homem ideal? Como é o seu homem ideal? Você conseguiria dar essa informação para sua mente para procurar um homem ideal igual você procura um Fusca Azul? Ou ela ficaria perdida, ela ficaria sem repertório, ela ficaria sem direcionamento, sem clareza do que ela tem que procurar? Ou ela teria só poucas informações? Ah, mente, o meu homem ideal? Peraí, procura um homem que me ama, procura um homem que me trata bem, procura um homem que é respeitoso, procura um homem que é educado. Só que só isso não é o suficiente para um relacionamento de médio e longo prazo funcionar. Só isso não é suficiente para um casamento ser exponencial, para um namoro ser exponencial e aquele relacionamento se provar no tempo. Vocês entendem isso? Vocês conseguiram pegar o que está por trás disso tudo? Então, a grande questão aqui é você olha para tuas relações, né? Olha para aquilo que você quer, dedica um tempinho da tua vida para o que eu quero, sabe? Que Como eu é que é a mereço, né? pessoa que eu quero? O que eu desejo? E se permita sonhar. Imagina que desceu um anjo do céu, colocou a mão na sua cabeça e falou: Filha, a partir de hoje você pode tudo. Escolhe aí, pode escolher. O que você escolheria? Passa isso para o papel, né? Escreve isso no papel, reforça, analisa, refaz. Não deixa só a nível racional, tipo, eu quero um relacionamento muito bom. Você nunca vai ficar milionária se você não parar, dedicar um tempo para pensar em como você vai fazer isso. Você nunca vai conseguir um corpo bonito, um corpo legal que você realmente ame, com saúde, saudável, se você não dedicar um tempo para olhar, pensar nisso e depois fazer o trabalho para isso, né? Se dedicar para isso. E a mesma coisa para um relacionamento. Eu e a Sam, a gente passou por muito relacionamento ruim. É fácil agora olhar para nós dois, né? E olha que a gente nem aparece muito, a gente nem tem postado muito no Instagram, porque a gente está vivendo. A gente dá nossas aulas, né? A gente tem nossos e-books, nossas aulas, só que você vê que nas redes sociais a gente nem está aparecendo tanto, porque a gente está vivendo, a gente está aprendendo um com o outro, a gente está vivendo nosso casamento. E a gente tirou até intencionalmente também algum tempo, né? Para viver isso mais intensamente, para viver essa nova fase, porque, para quem não sabe, a gente casou faz 4 meses. Então, a gente está vivendo esse início porque a gente quer aprender o máximo de coisas para trazer para vocês também. Aí, então, a gente vai começar, né, a ter uma visão já diferente para quem está vendo a gente retornar para as redes sociais. Quem estava lá estava vendo a nossa visão de ainda não casados, de pessoa que se relacionava à distância ainda. E quando a gente trouxer tudo aquilo que a gente aprendeu nesse tempo,
todo mundo vai começar a enxergar, caramba, essa é a nova forma como eles enxergam o relacionamento. Essa é a forma mais profunda. Então, a gente quer trazer o mais profundo possível. E aí, para isso, a gente precisa estar no mais profundo possível no início também. Porque senão, como que a gente vai ter repertório para ir além e levar as pessoas além? A gente só consegue levar as pessoas até onde a gente chegou. É ou não é? Exatamente. E é por isso que a gente está vivendo, para passar esse conhecimento para vocês. E levar vocês também juntos nisso, né? E o que a gente está passando aqui hoje para vocês é o que a gente usou. Eu usei isso, eu pensei dessa forma. A Sami usou isso, ela pensou dessa forma. E foi assim que funcionou para a gente. Então, o que a gente está passando aqui para vocês não é uma coisa que a gente tirou de um livro, né? Não foi algo que a gente inventou agora, antes da aula. É uma coisa que a gente já usou e já usa há anos. E, em algum momento, funcionou. Em algum momento, eu olhei para a Sami e falei, caramba, eu acho que é isso que eu quero. Te dar uma chance aqui. E ela olhou para mim e falou, caramba, eu acho que é isso que eu quero. Te dar uma chance. E a gente conversou, trocou mensagem, marcou um primeiro encontro online no Zoom. Depois veio o primeiro encontro presencial. Depois vieram os encontros mensais presencialmente e os encontros semanais no Zoom. Vieram maratonas de MasterChef e This Is Us. E depois foi acontecendo. Eu conheci a família dela, ela conheceu a minha família, a gente se casou, ela veio para o Rio, né? E assim as coisas vão acontecendo. Assim as coisas naturalmente vão acontecendo. Mas primeiro de tudo foi o que que eu quero, como é a mulher que eu quero, como é o relacionamento que eu quero, o que eu não aceito mais. Você sabe o que você não quer mais. Cada uma aqui já vivenciou uma história ruim de relacionamento. Algumas até uma história horripilante, pavorosa de relacionamento. E eu nem imagino como deve ser. Mas, se você já sabe que você já passou por isso e você não quer mais, beleza. Fala assim, eu não aceito mais passar por isso. Mas qual é o contraponto disso? O que eu quero viver agora? O que eu desejo viver? E aí você vai começando a trabalhar esse merecimento aos poucos. E dizer, né, que quer uma pessoa que respeite, uma pessoa que trate bem, uma pessoa que trate bem seus familiares, isso é muito bom, mas é o ponto de partida. Isso não pode ser o limite do que você quer. Não pode ser, só isso para mim tá bom. Por quê? Porque isso é o básico. A gente não quer que vocês tenham só o básico. A gente quer que vocês tenham um relacionamento que realmente vocês merecem. Então, para isso, vocês precisam ter muito claro o que é que você merece. Senão, você vai ficar realmente no básico. Eu não foquei só no básico. Eu queria mais. Eu queria uma pessoa... Vamos lá, vamos dar um exemplo do que eu destrinchei para mim. Eu destrinchei que eu queria uma pessoa que trabalhasse comigo no digital, ou que ela aceitasse meu trabalho no digital. Aceitar no sentido de quê? De admirar isso. Porque eu poderia fazer, mas ele olhar e dizer, nossa, não faz o menor sentido. Não, eu queria uma pessoa que tivesse esse pensamento aberto para a questão profissional também. Esse é um dos pontos. Na questão da vida pessoal, eu queria uma pessoa que gostasse de viajar. Ou seja, eu quero uma pessoa que me ame, que me respeite, me trate bem, que não minta para mim, mas que ele também goste de viajar. E ele gosta de viajar. Se faltasse esse ponto se ele dissesse, não, eu só quero ir para a esquina, só quero ir para uma cidade vizinha, para mim tá bom. Não ia servir para mim. Eu ia me frustrar no restante da relação. Com anos de casada, eu ia querer viajar para um monte de lugar e a gente ia estar na mesma casa, no mesmo estado, às vezes na mesma cidade. Então, isso já foi um pouco além do básico. O que mais que vai passar do básico? Eu quero uma pessoa que gosta de vinho. Eu destrinchei isso também, porque eu amo tomar vinho. Então, eu quero uma pessoa que gosta de tomar vinho comigo e café. Botei. Gente, isso são detalhes que para muitas pessoas não faz diferença, mas para quem gosta muito, faz toda a diferença. E também tem que saber flexibilizar e priorizar. Não é porque você criou uma lista com 200 itens que a pessoa tem que ter os 200 itens. Você tem que priorizar. Quais são os Isso mais aqui importantes? a pessoa não tem. Mas tudo bem, isso aqui eu nem queria tanto, mas isso aqui é imprescindível. Ou seja, isso aqui é inaceitável. Pronto, desses que eu citei. Se ele não gostasse de vinho e de café, tudo bem, eu faço outra coisa, eu sirvo uma coisa para mim e outra coisa para ele. Mas e a viagem? Não, isso aqui para mim eu não abriria mão. Do mesmo jeito que o Diego também tem várias coisas que ele dizia, não, isso aqui eu não abro mão. Só que isso aqui dá para levar, né, amor? Tipo assim, são coisas que você tem que saber com muita clareza o que é que para você pode enxergar como eu consigo flexibilizar,
Ou, não, isso aqui não dá, isso aqui tem que ter de todo jeito. Eita, bati até na mesa. Tá arretada. Arretei. Gente, é o seguinte. Oi? Que é para passar mesmo para elas que é para saber o que merece, o que é que você merece, além do básico. Fala pra gente aí, em uma frase, o que que vocês acharam da aula? O que que vocês levam? Aliás, nem o que vocês acharam. O que O que que leva? vocês levam dessa aula hoje? Deixa eu abrir o chat para poder a gente ver. A Zenaide está perguntando aqui sobre energia feminina. Isso aqui dá uma outra aula, hein? A gente não vai nem se estender nesse tema, porque realmente Nossa. a gente só te confundiria mais do que ajudaria, porque é um tema muito abrangente. Para falar de energia feminina, tem que trazer energia masculina, tem que falar de polaridade. Então vai ter um momento ainda que a gente vai falar sobre isso, tá? E a gente falou um pouco sobre, semana passada também, né, sobre isso. Foi, ele falou. Ó, a Silmara vai levar a reflexão. Na reflexão é que vem a clareza depois, né? Muito bom. Exato. Sarita, não aceitar menos do que merecemos. Sarita. A Saliane, aprendizado e clareza. Jéssica Shaw, maravilhosa. Agora eu entendi o que buscar de verdade. Que bom. Muito aprendizado. Muito aprendizado. Essa questão de valores abriu meus olhos. Que bom, gente. Que bom. Ficamos felizes. De verdade. Exato. Amanhã a gente vai liberar a gravação lá no grupo, né? Você que está no grupo do WhatsApp, ou então até recebeu pelo e-mail mesmo, a gente vai liberar a gravação para quem não pôde participar, né? A gravação fica liberada por alguns dias. Então, se você tem alguma amiga, alguma prima, irmã, familiar, que precisa desse conteúdo, tá patinando nos relacionamentos, não consegue ter um relacionamento bom, manda para ela essa aula. Pode pegar o link, pode mandar, amiga, assiste essa aula aqui, 1h30 de conteúdo, né? Vai lá, assiste, vai ser bom para você. Pode compartilhar, não cai o dedo, você não está ajudando a melhorar o teu ambiente. É isso? Porque a gente sabe, esse já é um outro tema também, né? A gente sabe que o ambiente que a gente está interfere muito na forma como a gente pensa sobre os assuntos. Então, se você está num ambiente que um monte de gente está ferrada no relacionamento, está vivendo um relacionamento pelo menos, está vivendo aquilo que não queria, e que só vive vocês trocando uma com a outra informações do quão ruim está a situação da vida amorosa de vocês, é mais disso que vocês vão ver. É a mesma coisa que vocês estarem de novo colocando na mente que vocês não querem o relacionamento igual à pessoa que vocês se relacionou antes. É a mesma coisa. É você trazer mais do mesmo para sua mente. Exato. E aí, agora a gente finalizou a aula, ok? A gente vai deixar gravando ainda, mas agora a gente quer bater um papo com quem tem interesse. Ó, vocês são maravilhosos, que Deus abençoe sempre. Que bom, Amém. Que Deus te abençoe também. A gente vai bater um papo com quem quer mais informações sobre uma mentoria com a gente, tá? Então, se você quer ter mais informações, continua por aí. A gente vai explicar como que funciona uma mentoria individual com a gente, ok? A gente vai liberar aqui um link para você se inscrever e a gente analisar se você tem o perfil de pessoa que a gente está procurando. Né? A Sarita está por aí, ela é já nossa aluna, né? E aqui a gente quer agora realmente encontrar pessoas que estão interessadas em saber mais informações e ver se tem o perfil do que a gente quer. A Magda tá aí também, ó. E a Magda por aí também é aluna nossa. Olha só! Tá tarde aí já, hein, Magda? A Magda não é do Brasil, né? Então ela tá aí tardão da noite nos assistindo, ó, que linda! Maravilha. Então vamos lá, gente. É o seguinte, como que funciona a nossa mentoria? A nossa mentoria, como a gente falou, a gente acredita que relacionamento é algo sistêmico. Então você precisa ter vários pilares alinhados para resolver o teu problema de relacionamento. Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. A gente sempre gosta de dar esse exemplo aqui da roda, né? Que é a roda que a gente criou e com base nas experiências que a gente tem, né? De muitos e muitos atendimentos. E a gente viu que sempre ia ter uma área dessa roda que ia estar ruim. Às vezes várias, né? Na maioria das vezes são várias áreas dessa. Então a gente sempre dá para a pessoa para ela preencher. De 1 a 10, quanto está esse pilar aqui para você? Né? Então, cura de feridas emocionais. Se você viveu uma relação muito tóxica em algum momento da tua vida, ou então tem uma relação muito ruim com pai e mãe, isso vai interferir, sim, na tua relação atual. Porque os primeiros cuidadores, digamos assim, a forma que a gente aprende a se relacionar, primeiramente é com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, a forma como você viu eles se relacionando entre si e a forma como você se relacionou com os dois individualmente interfere na forma como você vai se relacionar na tua vida adulta. Então, isso aqui é curar essas feridas emocionais que podem ter existido. Ou então, eu tive um relacionamento de 15 anos com meu marido,
foi muito tóxico, ele me traía, ele me maltratava, ele me xingava, ele me fazia me sentir inferior. Claramente, isso aqui também vai interferir para você viver uma relação próspera, exponencial com qualquer outra pessoa. É verdade. Outro ponto é clareza. A gente passou aqui para vocês agora um pouquinho de como ter mais clareza. O que você tem que avaliar, o que você tem que olhar, o que você tem que ver. Então, de 1 a 10, o quanto que você achava que tinha de clareza até ver essa aula e o quanto que você acha que tem agora, sabe? Às vezes a gente tem uma percepção errada de clareza. A gente fala, não, eu sei o que eu quero, eu sei que eu quero um relacionamento assim, assim, assado, mas quando bota na ponta do lápis, você não sabe. E não tem como você enxergar o que é merecedora se você não tem clareza do relacionamento que você merece ter, que você quer ter. Uma coisa está interligada com a outra. Não tem essa de, uma coisa é eu ter clareza, outra coisa é eu me sentir merecedora. Sim, mas o que é que vai determinar, né, que você saiba se você tem esse merecimento? É ter a clareza do que é aquele relacionamento de valor para você. É ter clareza do quão saudável tem que ser um relacionamento para você. Só depois que você tem essa clareza que você consegue olhar e dizer, pronto, agora que eu sei o que é, será que eu mereço isso? Será que eu sinto que eu mereço isso? Exato. Por exemplo, eu não tinha clareza nenhuma quando eu era mais novo. E aí eu entrei numa relação puramente sem critério. E essa relação me custou alguns anos, me custou sanidade mental, me custou muita coisa, que me deixou marcas, né, cicatrizes, porque eu escolhi errado, porque eu escolhi sem critério. Então, às vezes, quando você escolhe sem critério, você fica com marcas, fica com sequelas por resto da sua vida que você precisa curar, né, que é onde entra ali o primeiro pilar. E no meu caso, eu até tinha clareza de alguns pontos dos meus princípios e valores, mas eu não achava que eu poderia ter um relacionamento com uma pessoa que fosse alinhada com aquilo. Ou seja, no caso do Diego, ele não tinha clareza do que ele queria e eu tinha uma clareza mínima de algumas coisas essenciais para mim e eu me relacionei exatamente com pessoas que não tinham esses valores porque eu não me sentia merecedora. Eu olhava e fazia, nossa, mas isso é exigir demais. Isso é querer demais. Querer que seja homem e ainda nem minta? Não, é pedir demais. Querer que seja homem e ainda não traia? Aí já entra até no senso de merecimento, que é ela não Exato. conseguia se sentir merecedora de uma relação onde não houvesse traição ou mentira. E Exatamente. eu tinha também o meu senso de merecimento mais baixo, tinha as minhas questões. Então, tudo isso interfere na relação. Então, a gente falou só sobre 3 pilares, que já interfere muito. Cura, clareza, senso de merecimento. Vai se dando uma nota aí de 1 a 10. 10 é muito bom, perfeito. 1 é muito ruim, tá horrível. Aí é que a gente entra em conexão emocional. Muitas de vocês já leram o nosso livro sobre conexão, ou têm ele em suas mãos. Pois é, também é isso, também é criar conexão. Como é que eu crio conexão? Essa parte mais de se relacionar com o outro. Como que cria essa conexão? Já outras entram na friend zone, não sabem criar atração sexual, viram amiguinhas, viram mamãe dele. Também é um problema. E aí tu vai questão, nossa, eu sou a melhor amiga dele, mas ele só vive falando de outras mulheres para mim. Aí você fica lá ouvindo porque você é a melhor amiga dele, entre aspas, só que você não tá lá porque você quer ser sua amiga. Você que tá lá porque você gosta da pessoa. E aí você se mantém nessa situação, se mantém nesse lugar, porque é o máximo que você está conseguindo ter, porque não consegue criar atração sexual. E aí você pensa assim, bom, pelo menos eu sou amiga dele. É o famoso pelo menos. Aí já entra no baixo merecimento, no senso de merecimento. Outra dificuldade, assim, de gritante nas mulheres hoje é se posicionar. Não sabem se posicionar, não conseguem se posicionar. Quando se posiciona, ou é agressiva demais, né, muito dominante, aí cobra, parece cobrança, ou é omissa, é muito passiva, não fala, não diz respeito o que tá machucando, o que tá ruim, e aí vai aceitando, 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 até que ou explode, ou a relação termina, por uma omissão, uma falta de olhar para o problema, de buscar uma solução, de comunicar sobre o que está acontecendo. É verdade. Aí aqui entra trabalho e carreira, que você pode ler também como energia masculina. A tua energia masculina é a tua energia de ação. Como está o teu trabalho, tuas finanças, a tua vontade de fazer as coisas, O de nível reagir, de satisfação pessoal, né, também com relação a isso. satisfação pessoal, né? Você está conquistando aquilo que você quer. Isso também faz como a pessoa te olha. Se ela te olha e vê que você está paradona, sem conquistar nada, você mesmo se vê já como inferior numa relação. E às vezes, isso é muito delicado, principalmente para a mulher, porque muitas vezes a mulher ela pensa assim: eu não quero trabalhar fora. Tá, mas você tem um lar, não tem?
Você mora sozinha, você mora com sua mãe, seus pais, enfim. Quem é você dentro dessa casa? Você é a pessoa que, eu tô aqui, não quero trabalhar, mas também não quero fazer nada dentro de casa. Então, você não faz nada nem em canto nenhum, nem fora, nem dentro. Então, como você vai fazer alguma coisa numa relação? Você vai ter algo na relação. Você cuida do seu lar da melhor forma possível? Eu não gosto de cuidar da coisa do lar. Ok, então eu faço o seguinte, não gosto de fazer o trabalho de limpeza, mas eu gosto de decorar. Eu sou ótima em decoração. Minha casa parece casa de, sei lá, arquiteta. Eu tenho a melhor decoração possível, porque eu planejei tudo. Então, você tem isso muito bom. Então, isso são pontos que, se você tem satisfação na sua própria vida, outras pessoas vão enxergar também. E já se você tem essa satisfação extrema, no caso de você estar numa posição profissional que você se orgulha, ou então você estuda e tem um nível intelectual que você considera, caramba, que legal, eu me sinto inteligente, né? Ou então eu sou dona de casa, mas eu sou muito inteligente, por quê? Porque eu estudo sobre isso, estudo sobre aquilo, eu estudo sobre criação de filhos, eu estudo sobre como ter a melhor limpeza desse ambiente. Gente, ser muito se restringir demais, você achar que ficar dentro de casa é pequeno. Se você parar para observar, por exemplo, eu agora casada, eu consigo ver que tem muito mais coisa para fazer dentro de casa do que no próprio trabalho. Então, se você parar para se tornar excelente no que você faz, independente do que seja, isso não vai se tornar pequeno. Você que faz as coisas se tornarem pequenas. Mas eu sou só, sei lá, eu sou uma pessoa que trabalha com o bico. Você é a melhor no que você faz? Você é uma das melhores? Você se sente como uma pessoa capaz naquilo que você faz? Você tem uma visão de onde é que você quer chegar ou você quer ficar trabalhando comigo para sempre? Se você mesma acha que é ruim, então outra pessoa vai enxergar que é ruim. Se você acha que aquilo é ruim e você já tem a perspectiva, não, isso aqui é ruim, mas é um estágio. Eu quero chegar aqui, ó. Então você vai conseguir passar para essa pessoa que você está no estágio, mas que quer chegar lá. Ela vai dizer, caramba, essa mulher, ela tem determinação. Ela sabe o que ela quer. É questão de tempo para ela chegar. E esse cara vai se tornar até o seu melhor apoio, se você quiser, apoio emocional. Vai te incentivar, vai dizer, não, se tiver até a oportunidade, eu te ajudo, te indico aqui para as pessoas e tal. Ou então, não, eu não quero, realmente eu gosto de fazer isso, mas eu sou muito boa nisso aqui, ó. Entende? Vocês têm que olhar para você e ver o que é bom em você. O que é bom? Quais são as suas habilidades naturais? Aí o próximo ponto é a tua energia feminina. Como é o caso da Karina aqui, ó. Meu problema é o contrário. Os homens se sentem inferiores. Então, provavelmente ela tem uma energia masculina alta. Ela talvez tenha uma ótima profissão, uma ótima carreira, né? Ela foi lá e conquistou. Ou talvez ela é muito disciplinada e organizada. Disciplinada, organizada, mas na energia feminina, na energia de descanso, de introspecção, de se conectar com o homem, de se conectar com o masculino, não existe. Aí o cara se sente inferior. Ou ele vê um mano na frente dele, vê um brother, vê um amigo, né? Ele não vê uma mulher. Ele vê uma ótima profissional. E aí o que acontece quando você tem uma energia masculina alta e uma feminina baixa? Ou o cara nem se conecta com você, ele nem tenta, ou ele nem, tipo, é uma barreira gigante entre você e ele, ou simplesmente só tem espaço para o casual. É tipo, não, para sexo dá. Ela é uma mulher que se arruma bem, é um mulherão, só que eu vou ficar com essa mulher dessa, que vai me controlar, que vai me podar, que é maior do que eu não tenho nem espaço para exercer o masculino, eu não vou. A maioria dos homens pensa isso. E quando a gente fala maior do que eu na cabeça do homem, não é financeiramente falando apenas não, Nem tá? profissionalmente. Nem profissionalmente. Isso é questão de, como a gente fala, das polaridades, do masculino e do feminino. São as suas ações. Porque, por exemplo, digamos que, sei lá, de repente acontecesse alguma coisa, a gente não trabalhasse juntos, um exemplo, a gente não trabalhasse juntos, e aí o Diego tivesse numa situação ruim financeiramente falando, a gente casado já, e eu tivesse que manter o nosso padrão de vida por um tempo. Para mim, se eu começasse a ser a provedora da casa e eu não tivesse noção de que dentro de casa, no nosso lar, eu teria que ser energia feminina, isso ia minar a nossa relação. Por quê? Porque Diego ia começar a pensar assim, o meu papel de provedor não está sendo feito, ela está fazendo, eu me sinto inferior porque eu ainda não estou conseguindo chegar onde eu quero, e eu ainda não consigo nem enxergar uma mulher para poder ter atração sexual. E se fosse o contrário? Se fosse assim, ele provê tudo,
eu me sinto bem, só que, sei lá, eu sinto que eu tô apática. Minha vida não tem graça, Tá faltando o quê? Energia masculina para mim. Tá faltando eu ter alguma coisa, nem que seja um hobby, em que eu faça de maneira sistemática. Eu diga, não, toda terça-feira eu tô lá na aula de dança para fazer e eu quero me especializar em alguma coisa legal para mim. Eu quero me sentir útil de alguma forma. Eu quero nem que seja dizer, ó, pegar as mulheres lá da aula e dizer, tu não tá conseguindo fazer isso? Não, eu te ajudo, deixa eu te ensinar. Quero me sentir útil de alguma forma. Ou seja, tem como você aplicar energia masculina e feminina onde você estiver. E olha que a gente nem falou sobre energia masculina e feminina nessa aula. Mas é uma das coisas que mais pegam. Se você parar para ver, digamos que as maiores dificuldades das mulheres são posicionamento, criação de conexão emocional e conseguir equilibrar a energia masculina e feminina. A gente diz isso pelas mentorias que a gente dá, pelos alunos que a gente tem, pelos problemas que chegam para a gente. Então, esses são os maiores problemas mesmo. Essa questão de ter um equilíbrio entre o masculino e o feminino é muito difícil, né, amor? É muito difícil, ainda mais hoje em dia. As mulheres podem conquistar tudo, podem ter tudo, e aí fica essa dificuldade de saber dosar as duas coisas. Saber ser mulher no relacionamento, mas ao mesmo tempo também ter uma boa profissão, ir lá e fazer, conquistar mesmo, estudar, trabalhar e pá. E vocês têm que aprender isso, gente, porque imagina só, se vocês acabam entrando, por exemplo, na dinâmica feita que eu e o Diego tem, né? Aí você encontra um cara que trabalha com a mesma coisa que você, se vocês decidem trabalhar home office. Gente, isso vai virar um buruçu danado na cabeça de vocês. Imagina se eu não tivesse isso claro na minha cabeça, essas funções, esses papéis claros na minha cabeça. Porque a gente trabalha no mesmo lugar, a gente trabalha juntos, a gente tem 24 horas assim, olhando um para o outro, porque a gente dorme junto, acorda junto, come junto, trabalha junto, faz tudo junto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a nossa individualidade nos momentos que a gente precisa ter, porque a gente cuida da nossa tríade. Algumas delas a gente faz individualmente, porém no mesmo ambiente, outras vezes a gente faz separado. Outros momentos eu vou lá e faço, beleza, acabou a Sami empreendedora, a empresária, e agora é Sami esposa. E o Diego é a mesma coisa, porque imagina se ele fosse o tempo inteiro energia masculina dentro da relação, ia ser tóxico. Ele não ia olhar nem um pouco para as minhas emoções. Tem que ter um pouquinho dessa energia feminina, né, ativada nele para me olhar. É aquela relação de casamento que talvez você já conheça, tenha passado por isso, que o cara ele é um ótimo provedor, às vezes é um ótimo pai, mas ele não é marido. É. Aí vocês não transam, não se conectam emocionalmente, você se sente rejeitada, você se sente menos de mulher na relação, você sente que não tem um marido em casa. Apesar dele trazer dinheiro, apesar dele ser provedor, apesar dele ser um bom pai. Tem um pai. Tem um outro pai em casa. Exato. Então isso também é um problema. O outro pilar é a autoestima. O quanto que está a tua autoestima hoje? Tua autoestima que te dá autoconfiança, né? O que faz você até aumentar o teu senso de merecimento. Como que você se estima? E aí está muito ligado também com nossos últimos pilares, que é a tríade, que é como que você cuida do teu espírito, como que você cuida da tua mente, como que você cuida do teu corpo. Corpo, mente e espírito. Como que tá isso aí de 1 a 10? Porque se você não está cuidando disso, você está negligenciando a sua individualidade. E se você negligencia a sua individualidade, você está indo para o extremo de alguma coisa. E aí você não está tendo aquele momento de reciclagem emocional, de reciclar o lixo emocional, né? De fazer aquilo que precisa ser feito para aumentar o teu valor de mercado, digamos assim. Para fazer se você é uma pessoa mais interessante. É o momento que você tira para investir em você. Investir no teu autoconhecimento, investir na tua relação com Deus, investir em você com você mesmo, comprar uma roupa que você se identifique, comprar uma lingerie, comprar uma maquiagem. Isso tem a ver até com merecimento, que é o que a gente falou hoje. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Por isso que é sistêmico. Se isso aqui estiver abaixo, vai interferir nas outras áreas. Se isso aqui estiver baixo, pode criar conexão emocional que for, pode criar atração sexual que for. Não vai adiantar, porque tem que se posicionar. Uma relação é feita de conflitos. Você precisa aprender a comunicar aquilo que está ruim, que é o problema, porém focando na solução. Ou seja, conflito, não confronto. Confronto é cair na porrada com o cara. É brigar, é falar alto, se espernear, né, igual uma criança. Sim. E não resolver o problema. Então, assim, a gente poderia falar aqui, dar uma aula de 3 horas de cada pilar desse. Pelo menos, né? Só que não dá. Se deixar eu falar, então... Não dá. Aí já entra outra questão que é temperamento. O temperamento dela já é mais expansivo.
já mais falante, eu já sou mais um temperamento mais contido, mais introspectivo, mais focado. Então, tudo isso interfere na relação. Então, eu não sei qual é o teu ponto de virada hoje, qual é a tua vida hoje, qual é o teu relacionamento hoje, se você está solteira, ficando, namorando. E é justamente por isso que hoje a gente decidiu oferecer para vocês a nossa mentoria individual. Porque não é uma mentoria para quem está solteira, para quem está ficando, para quem está namorando, para quem está casada. É uma mentoria independente da área de vida que você está. Independente se você acabou de se divorciar. Independente se você está perdida e não faz ideia do que fazer. Ou se você já comprou cursos online e não conseguiu assistir esses cursos. A nossa mentoria, ela é justamente para te ajudar a olhar para aquilo que não está funcionando hoje, para a tua vida amorosa e te ensinar o que precisa ser feito. Te ensinar o passo a passo. Te ensinar a aumentar cada pilar desse nosso método, né, nessa roda de relacionamentos, e te ensinar como ter um relacionamento exponencial. Porque foi isso que a gente fez, foi assim que a gente encontrou um outro, foi assim que a gente namorou, que a gente levou nosso relacionamento à distância, que a gente casou e que hoje a gente está vivendo como casados. E que, se vocês continuarem acompanhando a gente, vão ver futuramente a gente tendo filhos e, né, comemorando 1 ano, 5 anos, 10 anos de casamento, até ela chegar nos 50 anos nas bodas de ouro, né? E continuar, né? Se Deus permitir que a gente viva mais tempo ainda. Vai, a gente vai viver até uns 100 e poucos anos. Olha aí. Então, o que a gente quer aqui é selecionar pessoas que realmente vão aplicar o que a gente vai falar. Pessoas que realmente vão se dedicar, como a Magda se dedica, como a Sarita se dedicou. Ou seja, por isso que a gente precisa selecionar as pessoas que vão entrar nessa mentoria. E é por isso que a gente gosta de conversar com a pessoa antes. Então não é só pegar o link aqui e pagar. A gente vai enviar um link para vocês, que é um link de formulário para você preencher, tá? O valor da mentoria hoje, ela custa R$ 2.300. Esse valor pode ser parcelado até 12 vezes. E se você preencher esse formulário hoje e for selecionada, você vai ganhar um desconto de R$ 300. Por isso que a gente fala que não é só, tipo, eu já tenho dinheiro, eu vou pagar. Calma aí. Vamos ver se você vai realmente aplicar tudinho e tal. Por quê? Porque a gente quer ver o resultado de vocês. A gente quer ter o orgulho, né, realmente, de olhar e, caramba, essas mulheres transformaram a vida delas. Elas saíram daquele relacionamento, por exemplo, que elas não mereciam e agora estão em outro patamar. Ou então, beleza, elas estão aqui, elas já conseguiram enxergar o valor delas, agora vamos focar em tal coisa para poder melhorar. Ou então, simplesmente, chega como outras alunas que falam para a gente, né? Caramba, parece que cada semana a gente intensifica mais o nosso relacionamento. Então, é isso que a gente quer de vocês. Então, por isso que a gente faz uma triagem, né? A gente olha o formulário de vocês para dizer, será que essa pessoa vai estar realmente dedicada ou será que ela vai pagar e não vai concluir? Então, a gente quer abrir a oportunidade aqui, porque são poucas vagas que a gente libera. Então, a gente não quer simplesmente pegar as 12 que estão aqui e dizer, pronto, todo mundo aqui vai fazer com a gente. Não tem. Nem que vocês dissessem, todas aqui quisessem fazer hoje, não teria como. Então, a gente tem que abrir realmente para quem realmente está dedicado, está realmente olhando para isso agora. E quer olhar para isso agora. Perguntarem quantos dias de mentoria são. São 2 meses de mentoria, onde a gente se encontra uma vez por semana no Zoom. Cada sessão tem uma duração de 1h30 e a gente vai passar por 3 vias, que é a parte teórica, a parte prática e o acompanhamento. A parte teórica, como eu falei, ela acontece semanalmente através da aula. É uma aula individual, tá? É uma mentoria individual. Então vai ser eu, a Sam e você no Zoom. A gente vai se encontrar, a gente vai te passar o conteúdo, o conhecimento que você precisa entender. E depois que você sair do Zoom, a gente vai te mandar os exercícios. Então você vai ter uma apostila em PDF para você baixar e até imprimir se você quiser. Você vai imprimir essa apostila e aí você vai fazer os exercícios, que são exercícios em áudio, são exercícios visuais, né, para você visualizar, imaginar, e são exercícios também para você escrever e até para você aplicar na tua vida. Então, independente se você está solteiro ou se você está namorando, os exercícios eles vão funcionar independente da área que você está, porque é uma mentoria personalizada. A gente vai personalizando ela de acordo com a necessidade da pessoa, de acordo com o que você está precisando hoje. Isso. Por isso que o valor de investimento ele é maior, porque não é uma coisa que a gente vai te botar dentro de um grupo para você assistir aulas semanais e não tirar suas dúvidas. É um acompanhamento personalizado e individual. E justamente por isso que não dá para atender 500 pessoas, 100 pessoas, não é impossível.
Então, a gente precisa, sim, aumentar esse valor. E é um valor que, sinceramente, está até barato, perto do que a gente está entregando. Toda semana, né? Todo mês, a gente aumenta esse valor da mentoria. Então, a gente está dando esse desconto para vocês. A mentoria aumentou para 2.300, mas se você preencher esse formulário até hoje à noite, até o fim da noite, você vai ter esse desconto de R$ 300, tá bom? Então, você vai ter aula semanal com a gente no Zoom. Você vai ter aula prática, né, a parte prática, os exercícios práticos toda semana. E você vai ter também um acompanhamento junto com a gente no WhatsApp. Um grupo só eu, a Sam e você, durante 2 meses. Então, são 2 meses para pegar na tua mão, 2 meses para te ensinar o que você precisa aprender, 2 meses para pegar aquela roda ali e olhar para cada área daquela e melhorar e aumentar. E aí, de fazer você atingir a tua meta. Seja se é você melhorar a tua relação atual, seja se é você encontrar uma relação, né, que realmente te preencha, que tem potencial para ser uma relação exponencial, seja se é para você sair de uma relação tóxica atualmente, não importa. A gente vai escolher, obviamente, né, os casos que são mais interessantes, os casos que a gente de fato olha assim e fala, nossa, esse caso aqui, com certeza a gente vai pegar para ajudar essa pessoa. Tem casos que não é com a gente. A gente vai ser sincero com você, falar, isso aqui a gente não vai trabalhar, não tem Contar como. o profissional. Exato. Mas se realmente você preencher, a gente vê que você tem o perfil, que o teu caso é um caso que a gente costuma pegar na mentoria individual, que a gente consegue pegar para te ajudar. Se a gente te ligar, é porque você já tem os critérios, o perfil que a gente quer, ok? Então, por isso que tem essa pré-seleção antes. Eu enviei o link aí no chat para vocês. Pega esse link, copia esse link, cola no navegador depois, lê lá direitinho, né, quais são as perguntas, preenche as perguntas, manda para a gente. E aí você mandando isso até hoje à noite, vale esse desconto de R$ 300. E também a gente vai dar um bônus, tá? Que é um bônus que eu não vou nem falar o que que é. Você vai descobrir se você preencher até hoje. A gente vai te falar qual é esse bônus. Mas é um bônus bem legal. Você vai gostar bastante. Então é isso. Se tem alguma dúvida? Momento de dúvidas. Quem tem dúvidas, se vocês tiverem essa hora, tá. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, podem perguntar aí. Senão a gente vai entender que ficou tudo muito claro e que não tem mais nada para vocês entenderem aí a fundo. Dúvidas? Bom, imagino que não. Então, obrigado pela presença de vocês. Quem vai estar com a gente, preenche o formulário. Eu vou enviar pela última vez aqui o link. Pega esse link, preenchendo até meia-noite. Está dentro dos critérios aí de ter esse desconto. E o bônus também, que você vai descobrir depois o que é. Por nada, Karina. Jéssica já foi também. Disse obrigada pela aula. Fiquem com Deus. Até a próxima. Gente, fiquem por aqui acompanhando as aulas que a gente está fazendo, porque quando não tiver vaga para mentoria individual, a gente vai dar alguma coisa, algum jeito de ajudar vocês. A gente abre vaga para mentoria em grupo. Exato. A gente está sempre, né, dando alguma mentoria. Então, se para você não é o momento, eu não tenho esse dinheiro, vou me endividar. Cara, fica tranquilo, fica na paz. Não faça nada que você vai se arrepender. É realmente para quem quer, para quem está interessado e tomou a decisão que eu quero mudar minha vida amorosa agora. Eu não quero ano que vem, eu não quero daqui a 6 meses. Eu estou disposta agora a olhar para isso. Exatamente. E se você não tem esse valor agora, fica tranquila, continua acompanhando a gente. Em algum momento você vai conseguir virar nossa aluna de algo mais profundo. E quem não pode ainda, toda semana a gente está nas aulas semanais aí, tá bom? Então, gente, um beijo para vocês. Obrigada. Bom sábado, vamos descansar, né? E quem vai estar com a gente na mentoria, sejam muito bem-vindas. E quem conseguir aplicar aí alguma das coisas que a gente falou, manda para a gente, marca no Instagram alguma coisa, aprendizado, anotação que vocês fizeram, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar também, pode mandar para a gente, que a gente vai ficar muito feliz em saber que conseguimos te ajudar de alguma forma, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.